Benedito Ferreira bateu o punho na mesa do escritório pela terceira vez naquela manhã. Mais um técnico havia desistido do motor que se tornou a maldição de sua fazenda. 3 meses e 200 mil reais depois, a máquina agrícola revolucionária continuava parada no galpão como um monumento ao fracasso. Patrão, tem uma mulher no portão perguntando sobre o motor, anunciou Zé das Vacas, tirando o chapéu de palha da cabeça. O fazendeiro suspirou profundamente. Desde que a notícia do equipamento impossível se espalhou pela região, sua propriedade virou ponto de peregrinação para curiosos e oportunistas. Mecânicos de Goiânia, técnicos de Brasília, até mesmo um engenheiro aposentado de São Paulo, todos prometeram resolver o problema, todos falharam miseravelmente. Já disse, Zé, não quero mais ninguém mexendo naquela desgraça. Ela parece diferente, sabe? Disse que já trabalhou com esse tipo específico de motor. Benedito olhou pela janela em direção ao galpão, onde sua frustração de ferro e aço descansava silenciosa. Fernanda, sua filha universitária, havia ligado na véspera insistindo para ele não desistir. Alguém construiu essa máquina, pai. Alguém sabe como fazê-la funcionar. Talvez a garota estivesse certa. Uma última tentativa não mataria ninguém. Tá bom, manda ela entrar. Mas se for mais uma enrolação, boto ela pra fora na hora. Maria Conceição Silva respirou fundo antes de cruzar o portão da fazenda Santa Rita. Suas botas gastas pisaram o chão de terra batida enquanto observava o conjunto de construções típicas do interior goiano. Casa principal, galpões, curral, tudo organizado com a precisão de quem conhece o valor do trabalho duro. Não era nervosismo que fazia suas mãos tremerem ligeiramente ao ajustar a alça da bolsa de ferramentas. Era expectativa. Quando ouviu falar do motor misterioso que nenhum técnico conseguia consertar, algo dentro dela despertou como uma chama há muito tempo adormecida. A senhora é a tal da mecânica? Benedito Ferreira apareceu na varanda, um homem de uns 60 anos, moreno pelo sol do cerrado, com olhos que misturavam desconfiança e desespero. Maria assentiu. Trabalho com máquinas há 20 anos. Era verdade, embora não fosse toda a verdade. Todo mundo que veio aqui disse a mesma coisa, e todo mundo foi embora com o rabo entre as pernas. O fazendeiro desceu os degraus devagar, avaliando aquela mulher que não parecia diferente de qualquer outra do interior. Simples, prática, com as marcas do trabalho pesado nas mãos. "Posso dar uma olhada no motor?" perguntou Maria, mantendo a voz firme apesar do turbilhão de emoções. "Se for perda de tempo, eu pago a gasolina que a senhora gastou para vir até aqui." Benedito começou a caminhar em direção ao galpão. "Mas se conseguir fazer aquela maldita máquina funcionar, prometo que vai ser bem recompensada." O galpão estava mergulhado numa penumbra aconchegante quando Benedito abriu as portas duplas de madeira. Maria entrou devagar, seus olhos se ajustando à luz filtrada que entrava pelas telhas de fibrocimento. E então ela o viu. Seu coração parou por um instante antes de disparar numa velocidade perigosa. Ali estava ele, o projeto Aurora, sua criação, seu bebê tecnológico que havia nascido de noites em claro e sonhos de revolucionar a agricultura brasileira. O motor estava exatamente como ela o havia projetado 5 anos atrás. Cada curva, cada acabamento, cada detalhe que ela conhecia como as linhas da própria mão. "Impressionante, não é?" comentou Benedito, interpretando mal o silêncio de Maria. "Tecnologia de ponta, segundo o vendedor. Prometia aumentar minha produtividade em 40% e reduzir o consumo de combustível pela metade." Maria se aproximou lentamente, como quem se aproxima de um fantasma do passado. Suas mãos experientes percorreram o chassi até encontrarem o que procuravam. Uma pequena marca gravada discretamente no metal. MCS, suas iniciais. A prova de que aquela máquina havia nascido de sua mente e de suas mãos. "Onde o senhor comprou isso?" perguntou, lutando para manter a voz controlada. "Mendes Tecnologia Agrícola. Empresa grande, séria. O Rodrigo Mendes em pessoa veio aqui fechar o negócio." O nome atingiu Maria como um raio. Rodrigo Mendes, seu ex-noivo. O homem que havia roubado seus projetos e construído um império sobre suas criações roubadas. "Esse não é um motor comum", disse Maria, circulando o equipamento com o olhar de quem reconhece cada parafuso. "É um protótipo experimental. Não deveria estar sendo comercializado ainda." Benedito franziu as sobrancelhas espessas. "Como assim?
O vendedor disse que era o último lançamento, testado e aprovado. Posso tentar consertá-lo, continuou Maria, abrindo sua caixa de ferramentas com mãos que já não tremiam. Mas preciso trabalhar sozinha. Esse tipo de equipamento é muito específico. Sozinha? O fazendeiro balançou a cabeça. Escuta aqui, dona... Nem sei seu nome. Maria. Maria Silva. Dona Maria, já passaram por aqui técnicos com diploma na parede, certificações internacionais e nenhum conseguiu nem fazer essa máquina tossir. A senhora tem certeza do que está falando? Maria olhou diretamente nos olhos desconfiados de Benedito. Havia algo naquele olhar que ele não conseguia decifrar. Não era arrogância nem presunção, mas uma determinação quieta e inabalável. Tenho certeza, respondeu com simplicidade. Por um longo momento, fazendeiro e mecânica se mediram em silêncio. Benedito havia aprendido a ler pessoas durante décadas, lidando com vendedores, compradores, funcionários honestos e pilantras. Havia algo diferente naquela mulher. Está bem, cedeu finalmente. Mas se quebrar alguma coisa que ainda funciona, a conta é sua. Maria quase sorriu. Se quisesse, poderia desmontar aquele motor e reconstruí-lo de olhos fechados. Afinal, cada circuito, cada sensor, cada inovação havia saído de sua cabeça. Sozinha no galpão, Maria permitiu-se um momento de emoção pura. Passou as mãos pelo metal polido, reconhecendo a textura familiar, o peso exato de cada componente. 5 anos atrás, ela havia trabalhado 18 horas por dia durante meses para criar aquela máquina revolucionária que prometia transformar a agricultura brasileira. Abriu o compartimento principal e respirou fundo. O cheiro familiar de óleo limpo e componentes novos a transportou de volta ao laboratório onde havia nascido sua obra-prima. Mas quando começou a examinar os circuitos internos, a nostalgia deu lugar à indignação. Filho da mãe, murmurou entre dentes. Alguém havia alterado propositalmente a calibragem dos sensores principais. Não era um defeito de fabricação, era sabotagem deliberada e cuidadosa. Mas por que diabos alguém sabotaria o próprio produto? Encontrou alguma coisa interessante? Uma voz jovem a fez se virar sobressaltada. Uma moça de uns 20 anos estava parada na entrada do galpão, cabelos cacheados presos num rabo de cavalo, jeans desbotado e camiseta de universidade. Desculpa por assustar. Sou Fernanda, filha do Benedito. Estudo engenharia mecânica na UFG. A jovem se aproximou com curiosidade genuína. Papai disse que mais uma pessoa ia tentar consertar o motor maldito. Posso ajudar em alguma coisa? Maria hesitou. Precisava de ajuda, mas podia confiar numa desconhecida? Havia algo nos olhos da moça que inspirava confiança, uma inteligência viva e uma honestidade que raramente se via. Na verdade, disse Maria lentamente, talvez eu precise mesmo de ajuda, mas o que vou te mostrar não pode sair daqui. Fernanda se aproximou com os olhos brilhando de curiosidade. O que você descobriu? Maria apontou para os fios alterados e sensores desconfigurados. Esse motor foi sabotado, Fernanda. Alguém quis que ele não funcionasse. A jovem arregalou os olhos. Sabotado? Mas isso é loucura! Meu pai pagou quase R$ 200 mil nessa máquina. Exato. E provavelmente não foi o único. Maria fechou o compartimento e se virou para encarar Fernanda. Preciso saber mais sobre a empresa que vendeu isso. Você pode me ajudar a pesquisar sobre a Mendes Tecnologia Agrícola? Claro! Fernanda puxou o celular do bolso. Vou pesquisar agora. Enquanto a jovem digitava, Maria continuou examinando o motor. Cada nova descoberta confirmava suas suspeitas. A sabotagem era sofisticada demais para ser obra de um funcionário descontente. Era algo planejado no mais alto nível da empresa. Nossa, Maria! Fernanda olhou da tela do celular. Essa empresa é gigante. Eles fornecem equipamentos para o governo, exportam para vários países, o dono é milionário. Ela parou de falar, franzindo o senho. Que estranho. O que foi? Diz aqui que eles estão sendo investigados pelo Ministério Público por irregularidades em licitações. E tem várias reclamações de clientes sobre produtos defeituosos. Fernanda mostrou a tela para Maria. Você acha que o motor do papai faz parte de algum esquema maior? Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Se Rodrigo estava sabotando produtos em larga escala, as implicações eram aterrorizantes. Fernanda, seu pai guardou os documentos da compra? Contratos, garantias, esse tipo de coisa? Guardou tudo no escritório. Por quê?
porque eu tenho a impressão de que esse motor é só a ponta do iceberg. No escritório da casa, cercadas por papéis espalhados sobre a mesa de madeira maciça, Maria e Fernanda analisavam os documentos da compra. O contrato estava impecavelmente redigido, cheio de termos técnicos e cláusulas que pareciam proteger tanto o vendedor quanto o comprador. "Olha isso aqui", disse Fernanda, apontando para uma seção específica. "O vendedor ofereceu um programa de parceria para papai. Se o motor funcionasse bem, ele poderia indicar outros fazendeiros e ganhar comissão pelas vendas." Maria levantou a cabeça dos papéis. "Quantos fazendeiros?" "Segundo o que está escrito aqui, uns 15 ou 20 da região já demonstraram interesse." O sangue de Maria gelou. Se Rodrigo estava distribuindo motores sabotados para dezenas de fazendeiros, o esquema era muito maior do que ela imaginara. "E tem mais", continuou Fernanda. "Olha essa cláusula do seguro." Maria leu rapidamente e encontrou exatamente o que temia. Seguro obrigatório contra defeitos técnicos, fornecido pela própria empresa, com cobertura total em caso de falha irreparável do equipamento. "Meu Deus", murmurou. "É um golpe perfeito." "Como assim? Eles vendem o motor sabotado, obrigam o comprador a fazer um seguro caro e, quando o motor inevitavelmente quebra, pagam a indenização com o dinheiro do próprio seguro." Maria se levantou e começou a andar de um lado para outro. "No final, ficam com o dinheiro dos motores, mais o lucro dos seguros, e ainda podem declarar prejuízo para sonegar impostos." Fernanda ficou pálida. "Isso é crime, não é? É fraude qualificada, estelionato, formação de quadrilha." Maria parou de andar. "E se eles estão fazendo isso em grande escala, pode ser que não sejam apenas tratores agrícolas." "O que você quer dizer?" "Podem estar sabotando outros tipos de equipamento. Motores de aviões, geradores hospitalares, sistemas de emergência." A voz de Maria falhou. "Pessoas podem morrer por causa disso." O peso da descoberta caiu sobre as duas mulheres como uma lápide. Fernanda se sentou pesadamente na cadeira do pai, processando as implicações do que haviam descoberto. "Maria", disse ela com voz trêmula, "como você sabe tanto sobre esse motor específico e sobre esse tipo de esquema?" Maria respirou fundo. Chegara a hora de contar a verdade. "Porque eu projetei esse motor, Fernanda. Há 5 anos eu trabalhava num laboratório em São Paulo, desenvolvendo tecnologia agrícola de ponta." "Você projetou?" Fernanda quase gritou. "Você é engenheira?" "Era. Sou formada pela USP, especializada em motores de alta eficiência energética." Maria olhou para suas mãos calejadas de anos trabalhando em oficinas. "Depois que roubaram meu trabalho, acabei consertando tratores velhos numa oficina em Anápolis." "Quem roubou seu trabalho?" "Rodrigo Mendes, meu ex-noivo e atual dono da Mendes Tecnologia Agrícola." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernanda olhava para Maria como se a visse pela primeira vez. "Ele roubou seu projeto e agora está usando para enganar pessoas como meu pai?" "Pior que isso." Maria voltou a se sentar. "Se minhas suspeitas estiverem certas, ele está fazendo isso com dezenas, talvez centenas de produtos. E não apenas tratores. O que mais? Preciso acessar os sistemas internos deste motor para ter certeza." Maria puxou um laptop velho da bolsa. "Cada equipamento que eu projetei tem um chip de identificação único. Se eu conseguir conectar..." Ela ligou o computador e conectou um cabo numa porta oculta do motor. A tela se encheu de códigos e dados. Maria digitou rapidamente, navegando por sistemas que ela própria havia criado anos atrás. "Jesus Cristo", sussurrou, ficando pálida. "O que foi?" Fernanda se inclinou sobre o laptop. "Não são apenas tratores." A tela do laptop mostrava uma lista que fez o estômago de Maria revirar. Centenas de equipamentos, todos baseados em suas criações originais, todos com o mesmo padrão de sabotagem programada. "Motores para aviões agrícolas", leu Maria em voz alta. "Geradores para hospitais, sistemas de emergência para bombeiros." Sua voz falhou quando chegou ao final da lista. "Motores para ambulâncias aéreas." Fernanda levou a mão à boca. "Maria, se esses equipamentos falharem, pessoas vão morrer." Maria fechou os olhos, tentando controlar a raiva que crescia dentro dela. "Aviões podem cair, hospitais podem ficar sem energia durante cirurgias, ambulâncias podem quebrar no meio de resgates. Quantos equipamentos são? Pelo que estou vendo aqui," Maria contou rapidamente, "mais de 2.000 unidades distribuídas pelo país inteiro.
E alguns países vizinhos também. Fernanda se levantou bruscamente. Temos que ligar para a polícia, para os bombeiros, para a ANAC, para todo mundo. Com que prova? Maria balançou a cabeça tristemente. Somos uma mecânica de oficina e uma estudante universitária acusando um dos maiores empresários do agronegócio brasileiro. Mas temos os dados, as evidências. Ele tem advogados caríssimos, influência política, dinheiro para comprar quem for necessário. Maria olhou para o motor desmontado. Precisamos de algo mais. O que você está pensando? Uma ideia começou a se formar na mente de Maria. Perigosa, mas talvez fosse a única chance. Vamos fazer este motor funcionar perfeitamente. E depois vamos documentar tudo. A sabotagem, o esquema fraudulento, todos os dados que conseguimos acessar. E depois? Depois vamos precisar de ajuda. Seu pai tem contatos importantes? Alguns. O prefeito, alguns vereadores, um deputado estadual que é amigo da família. Maria assentiu. Então vamos precisar deles. Porque quando eu terminar de consertar este motor, vamos ter uma bomba nas mãos. O som da caminhonete chegando os fez se sobressaltar. Benedito voltara da cidade mais cedo que o esperado. Esconde tudo, sussurrou Maria, fechando rapidamente o laptop. Não podemos contar nada para ele ainda. Por que não? Porque se ele souber que o motor foi sabotado, pode querer devolver e pegar o dinheiro do seguro. Aí perdemos nossa única prova física. Elas correram para o galpão, chegando segundos antes de Benedito aparecer na porta. O fazendeiro parou surpreso ao ver o motor completamente desmontado, com dezenas de peças organizadas sobre bancadas improvisadas. Caramba, Dona Maria! A senhora fez tudo isso em meio-dia? Sua filha me ajudou, disse Maria, limpando as mãos sujas de graxa. É uma moça muito inteligente e entende de mecânica. Benedito olhou para Fernanda com uma mistura de orgulho e preocupação. Ela sempre foi curiosa demais para o próprio bem. Ele se aproximou do motor desmontado. E então, descobriu qual é o problema? Maria escolheu as palavras cuidadosamente. É mais complicado do que eu imaginava. Preciso de mais alguns dias para consertar direito. Quantos dias? Uma semana, talvez 2. Depende de conseguir algumas peças específicas. Benedito suspirou, tirando o chapéu e coçando a cabeça grisalha. Olha, Dona Maria, não posso pagar muito. Com esse motor parado, a fazenda não está rendendo. Não quero pagamento, interrompeu Maria. Só quero um lugar para ficar e total liberdade para trabalhar do meu jeito. O fazendeiro franziu o senho, desconfiado. Por que uma estranha trabalharia de graça numa máquina que vale 200 mil reais? Maria olhou diretamente nos olhos dele. Porque às vezes, seu Benedito, algumas coisas são mais importantes que dinheiro. Naquela noite, Maria se acomodou no quarto de hóspedes da casa de Benedito. Era um cômodo simples, mas aconchegante, com móveis de madeira maciça e um cheiro de lavanda que trazia memórias de sua infância no interior. Fernanda apareceu na porta com uma bandeja de café forte e pão de queijo ainda morno. Minha mãe fazia esse pão todos os dias, disse a jovem, pousando a bandeja na mesinha. Depois que ela morreu, papai aprendeu a receita para manter a tradição. Sua mãe morreu há muito tempo? Perguntou Maria, mordendo o pão que derretia na boca. 2 anos. Câncer de mama foi muito rápido. Fernanda se sentou na única cadeira do quarto. Por isso papai fica desconfiado de gente nova. Depois que perdeu a mãe, ele meio que se fechou pro mundo. E você, não fica desconfiada? De você? Fernanda sorriu. Vi como você olha para aquele motor. Como suas mãos se movem quando mexe nele. Pessoa que mente não tem essa paixão no olhar. Maria sentiu um aperto no peito. Há quanto tempo alguém não acreditava nela sem questionar? Fernanda, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você toparia me ajudar numa missão que pode ser perigosa? A jovem se inclinou para a frente, interessada. Que tipo de missão? Vamos precisar hackear os sistemas da Mendes Tecnologia para confirmar nossas suspeitas e conseguir mais dados sobre os equipamentos sabotados. Depois, vamos ter que encontrar uma forma de alertar todas as pessoas que compraram esses equipamentos. Isso é ilegal, não é? Tecnicamente, sim. Maria bebeu um gole do café forte. Mas, moralmente, se não fizermos nada, pessoas inocentes vão morrer. Fernanda ficou em silêncio por um longo momento, processando o peso da decisão. Maria, você considera que se não agirmos e pessoas morrerem por causa desses motores sabotados, somos cúmplices? Acho que sim.
Então a resposta é simples. Estou dentro. Os 3 dias seguintes foram uma corrida contra o tempo. Durante o dia, Maria trabalhava no motor enquanto Benedito observava, impressionado com a precisão e conhecimento técnico daquela mulher misteriosa. À noite, ela e Fernanda se trancavam no quarto com laptops e documentos, investigando a extensão real do esquema criminoso. Consegui! Anunciou Fernanda numa madrugada, após horas tentando quebrar as proteções do servidor da Mendes Tecnologia. Entrei no sistema de backup deles. A tela se encheu de planilhas e dados que fizeram Maria ficar pálida. Meu Deus do céu, murmurou. São milhares de equipamentos defeituosos. Olha isso aqui, disse Fernanda, apontando para uma coluna específica. Eles têm uma agenda de acidentes programados. Datas específicas em que os motores vão falhar. Maria leu os dados sentindo náusea crescer. 15 de julho. Hospital Municipal de Palmas, gerador de emergência. 22 de julho. Corpo de Bombeiros de Anápolis, sistema hidráulico. 30 de julho. SAMU Goiânia, motor de ambulância aérea. É um cronograma da morte, sussurrou Fernanda. Eles sabem exatamente quando e onde pessoas vão morrer. E olha aqui embaixo. Maria apontou para o final da planilha. Valores de seguro a serem pagos, divididos por tipo de acidente. Eles literalmente calcularam quanto vale cada vida humana. Fernanda se levantou bruscamente, passando as mãos pelos cabelos. Isso não é apenas crime, Maria. É terrorismo. Pior ainda, é genocídio com fins econômicos. Maria salvou todos os dados num pendrive. Temos que parar isso, mas não podemos agir sozinhas. O que você está pensando? Amanhã, quando terminar de consertar o motor, vamos contar tudo para seu pai. E depois vamos precisar dele para chegar às pessoas certas. Maria olhou pela janela, onde o primeiro clarão do amanhecer pintava o céu de rosa. Porque se não conseguirmos parar Rodrigo Mendes nos próximos dias, centenas de pessoas vão morrer. O motor voltou à vida com um ronco suave e potente, que fez Benedito arregalar os olhos de surpresa. Maria havia trabalhado a manhã toda, removendo sabotagens e recalibrando sistemas com a precisão de quem conhecia cada parafuso daquela máquina. Não acredito, murmurou o fazendeiro, observando os indicadores digitais mostrarem parâmetros perfeitos. 3 meses tentando e a senhora conseguiu em 1 semana. Esse motor é mais eficiente do que prometeram, disse Maria, desligando o equipamento. Vai economizar combustível e aumentar sua produtividade exatamente como anunciado. Mas o quê? Maria respirou fundo. Era hora de contar a verdade. Seu Benedito, preciso conversar com o senhor sobre uma coisa muito séria. Pode chamar a Fernanda? Minutos depois, os 3 estavam sentados numa mesa improvisada no galpão, com o laptop aberto mostrando todas as evidências que haviam coletado. Esse motor foi sabotado propositalmente, começou Maria. Assim como milhares de outros equipamentos vendidos pela mesma empresa. Benedito ouviu em silêncio enquanto Maria e Fernanda explicavam todo o esquema fraudulento. Seu rosto foi ficando cada vez mais vermelho de raiva, conforme compreendia a dimensão do crime. Esse desgraçado me enganou, explodiu finalmente. Quase me levou à falência. Não é só isso, pai, disse Fernanda. Tem equipamentos sabotados em hospitais, bombeiros, ambulâncias. Pessoas vão morrer se não fizermos alguma coisa. E você? Benedito olhou para Maria com os olhos estreitados. Como sabe tanto sobre esse motor? Maria olhou diretamente para ele. Porque eu o projetei. Rodrigo Mendes é meu ex-noivo, e ele roubou este projeto de mim há 5 anos. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo canto dos bem-te-vis no terreiro. Benedito processava a informação, conectando os pontos. Então a senhora veio aqui para se vingar? Vim para consertar sua máquina. A vingança veio depois. Benedito se levantou e começou a andar de um lado para outro, processando tudo o que havia ouvido. Deixa eu entender, disse finalmente. Esse Rodrigo roubou seu projeto, montou uma empresa milionária e agora está sabotando os próprios produtos para ganhar dinheiro com seguro? Exato, confirmou Maria. E no processo está colocando milhares de vidas em risco. Filho da puta. O palavrão saiu com uma raiva que Fernanda raramente via no pai. Desculpa a linguagem, filha, mas não tem outra palavra. Não precisa pedir desculpas, pai. Eu chamei ele de coisa pior. Benedito parou de andar e encarou Maria. O que a senhora quer de mim? Ajuda.
O senhor conhece pessoas importantes, tem credibilidade na região. Sozinhas, eu e Fernanda somos apenas uma mecânica e uma estudante fazendo acusações graves contra um empresário poderoso. Mas juntos podemos fazer barulho suficiente para que alguém nos ouça. Maria abriu uma nova planilha no laptop. Preciso que o senhor entre em contato com todos os fazendeiros da região que compraram equipamentos da Mendes Tecnologia. Eles precisam saber que suas máquinas podem falhar a qualquer momento. E depois? Depois vamos para a imprensa, para o Ministério Público, para quem quiser ouvir. Maria se levantou determinada. Rodrigo Mendes construiu seu império roubando meu trabalho e colocando vidas em risco. Chegou a hora de derrubar esse castelo de cartas. Benedito olhou para a filha, que assentiu encorajadoramente. Está bem, disse ele. Mas se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Conheço um jornalista investigativo em Goiânia, amigo da família. E meu compadre é promotor público. Pela primeira vez em anos, Maria sentiu uma chama de esperança acender em seu peito. Então vamos à guerra. Chitorin, 3 dias depois, a Fazenda Santa Rita havia se transformado no centro de uma operação que crescia como bola de neve. Benedito usou sua influência para reunir 15 fazendeiros da região, todos vítimas do esquema da Mendes Tecnologia. A sala de estar da casa foi convertida numa espécie de quartel-general, com laptops, documentos e telefones tocando constantemente. Acabei de falar com o pessoal de Cristalina, anunciou João Pereira, um fazendeiro de soja. Eles compraram 3 motores iguais ao seu, Benedito, todos com o mesmo problema. E eu confirmei com o sindicato rural, disse outro. São pelo menos 20 fazendeiros só na nossa região. Maria observava a movimentação com uma mistura de esperança e apreensão. A cada hora que passava, descobriam novos casos, novos equipamentos defeituosos, novos prejuízos. Dona Maria, chamou Benedito, o promotor quer falar com a senhora. Ela pegou o telefone com mãos trêmulas. Doutor. Ricardo Almeida era conhecido na região por sua integridade e pulso firme contra a corrupção. Senhora Silva, estou analisando as evidências que me foram apresentadas. Se confirmadas, estamos diante de um dos maiores esquemas de fraude já vistos no país. Doutor, as evidências são sólidas. Tenho acesso aos sistemas da empresa. Sei exatamente como e quando cada sabotagem foi programada. Preciso que a senhora compareça ao meu gabinete amanhã, com todas as provas. Ou abrir inquérito imediatamente. E quanto aos equipamentos que estão para falhar, tem uma ambulância aérea em Goiânia que pode cair a qualquer momento. Houve uma pausa do outro lado da linha. Já estou providenciando medidas cautelares. Os órgãos de segurança serão alertados ainda hoje. Quando Maria desligou, percebeu que todos na sala estavam olhando para ela. E então, perguntou Benedito. Parece que finalmente alguém nos levou a sério. A notícia se espalhou como rastilho de pólvora. Na manhã seguinte, 3 vans de emissoras de TV estavam estacionadas no pátio da fazenda, e jornalistas disputavam a atenção de Maria para entrevistas. Como a senhora se sente sabendo que seu ex-noivo roubou seus projetos e os usou para prejudicar pessoas inocentes? Perguntou uma repórter, empurrando o microfone na direção de Maria. Me sinto traída pessoalmente e indignada profissionalmente, respondeu ela com voz firme. Mas não é sobre mim. São sobre as centenas de pessoas que podem morrer por causa da ganância dele. O celular de Fernanda tocou insistentemente. É um número de São Paulo, disse ela, mostrando a tela para Maria. Atende, encorajou Benedito. Se é gente da imprensa, melhor falar logo. Fernanda atendeu no viva voz. Fazenda Santa Rita. Preciso falar com Maria Silva. A voz masculina do outro lado era tensa, urgente. Quem está falando? Dr. Carlos Mendoza, diretor técnico da ANAC. Senhora Silva, acabamos de receber um alerta do Ministério Público sobre motores sabotados em aeronaves. Preciso de informações técnicas urgentes. Maria pegou o telefone. Doutor, quantas aeronaves estão com motores suspeitos? 17 aviões agrícolas e 4 ambulâncias aéreas. Todos foram aterrados preventivamente 1 hora atrás. Fez certo. Esses motores têm falha programada nos sistemas de ignição. Podem parar em pleno voo. Meu Deus! A voz do diretor tremeu. Temos um voo de resgate que decolou ontem para a Amazônia com um desses motores. Perdemos contato há 2 horas. O sangue de Maria gelou. Que tipo de resgate? Equipe médica indo buscar uma criança indígena com meningite. Se o motor falhar sobre a floresta...
Ele não precisou terminar a frase. Doutor, me passa os dados técnicos desse motor. Posso tentar calcular quando a falha vai ocorrer e orientar um pouso de emergência. Mandando agora por e-mail. Maria correu para o laptop, seus dedos voando sobre o teclado. Os números eram aterrorizantes. O motor da ambulância aérea estava programado para falhar exatamente às 14h30. Eram 14h15. 15 minutos, disse Maria, calculando rapidamente. O motor vai parar em 15 minutos. Dr. Mendoza estava numa ligação em conferência com a torre de controle de Manaus. Conseguimos restabelecer contato com a aeronave. Estão a 50 quilômetros de uma pista de emergência. Não vai dar tempo, disse Maria, analisando os dados de voo. Na velocidade que estão, precisariam de pelo menos 20 minutos. Então o que fazemos? Existe um procedimento de emergência que pode adiar a falha em alguns minutos, explicou Maria rapidamente. Preciso falar diretamente com o piloto. Conexão estabelecida, anunciou o controlador. Piloto Roberto, câmbio. Aqui, Roberto. Situação crítica, combustível baixo e temos uma criança muito grave a bordo. Câmbio. Maria respirou fundo. Roberto, meu nome é Maria Silva, sou engenheira. Seu motor vai falhar nos próximos minutos, mas posso ajudar você a ganhar tempo. Como assim vai falhar? O motor está funcionando normal. É sabotagem programada. Escute bem. Quando os primeiros sinais aparecerem, você vai reduzir o throttle para 70% e ativar o sistema de refrigeração auxiliar. Isso pode te dar mais 5 ou 6 minutos. Entendido. Mas por que alguém faria isso? É uma longa história. Agora me diga, tem alguma clareira ou rio onde pode tentar um pouso forçado? Tem um rio largo, uns 10 quilômetros à frente, mas com uma criança doente... Roberto. Maria olhou para o relógio. 14h28. Você vai conseguir. Em 2 minutos, quando sentir o motor engasgar, faz exatamente o que te falei. O silêncio na frequência era ensurdecedor. No galpão da fazenda, 15 pessoas prendiam a respiração. Motor engasgando, veio a voz do piloto. Procedimento executado. Ganhei potência. Quanto falta para a pista? 12 quilômetros. Acho que vai dar. Todos no galpão explodiram em gritos de alegria, mas Maria ainda estava tensa. Conhecia aqueles motores. A margem de erro era mínima. Pista à vista! Gritou o piloto Roberto. Motor ainda segurando! Maria fechou os olhos, calculando mentalmente. Pela sua estimativa, o motor deveria ter parado há 2 minutos. Algo estava diferente. Roberto, que tipo de combustível você está usando? Etanol aditivado, especificação militar. Isso! Maria bateu o punho na mesa. O etanol está alterando a velocidade da reação química. Você ganhou uns minutos extras. Pousando agora! Motor ainda funcionando! O som de pneus tocando o asfalto foi seguido por aplausos na torre de controle. Pouso realizado com sucesso. Criança sendo transferida para a ambulância terrestre. Roberto, desligue o motor agora! Ordenou Maria. Não tente ligá-lo novamente. Por quê? Porque na próxima ignição ele vai explodir. Houve silêncio. Depois a voz abalada do piloto. Motor desligado. Senhora, quem quer que seja, salvou nossas vidas. Dr. Mendoza voltou à linha. Maria, como posso agradecer? Aterrando todas as aeronaves com motores da Mendes Tecnologia e prendendo Rodrigo Mendes antes que ele mate mais gente. Já estamos providenciando. A Polícia Federal recebeu ordem de prisão preventiva há 1 hora. Maria sentiu um peso sair de seus ombros. Finalmente, depois de 5 anos, Rodrigo ia pagar por seus crimes. Mas Maria, continuou o Dr. Mendoza, preciso lhe perguntar uma coisa. Como você sabia exatamente quando o motor ia falhar? Porque eu projetei cada parafuso daquele motor, doutor. E porque conheço Rodrigo bem o suficiente para saber como ele pensa. A senhora salvou muito mais que uma criança hoje. Salvou centenas de vidas. Quando desligou o telefone, Maria percebeu que estava chorando. Lágrimas de alívio, de raiva liberada, de uma justiça que finalmente chegara. A prisão de Rodrigo Mendes foi transmitida ao vivo por todas as emissoras do país. Maria assistia da sala de Benedito, cercada por fazendeiros, jornalistas e autoridades que haviam se tornado improváveis aliados nos últimos dias. Rodrigo Mendes, de 42 anos, foi preso na manhã desta terça-feira pela Polícia Federal, acusado de liderar um esquema de fraude que pode ter colocado milhares de vidas em risco, anunciava a repórter.
O empresário é suspeito de sabotar propositalmente equipamentos vendidos por sua empresa para lucrar com seguros fraudulentos. Maria, chamou Fernanda. Você não vai dar entrevista? Maria balançou a cabeça. Já falei o que tinha que falar. Agora é com a justiça. Mas a tranquilidade durou pouco. O telefone de Benedito tocou e sua expressão ficou sombria após atender. Era o advogado do Rodrigo, disse ele. Querem fazer um acordo. Que tipo de acordo? Perguntou Maria desconfiada. Ele assume a culpa, devolve todo o dinheiro dos equipamentos, paga indenizações, mas não vai preso. De jeito nenhum. Maria se levantou bruscamente. Ele quase matou uma criança hoje. Quantas outras pessoas morreram por causa dos equipamentos dele? Calma, Maria, disse Dr. Almeida, o promotor. É apenas uma proposta. A decisão final é da justiça. E qual é a sua recomendação? Que ele pague pelos crimes. Integralmente. Maria olhou pela janela, vendo os repórteres ainda acampados no pátio. Doutor, preciso fazer uma coisa. O quê? Quero depor publicamente. Quero que todo mundo saiba exatamente o que Rodrigo Mendes fez comigo e com o país. Maria, alertou Benedito. Isso pode ser perigoso. Ele ainda tem muito poder, muitos amigos. Não me importo. Maria se virou para encarar todos na sala. Passei 5 anos escondida, trabalhando em oficinas, fingindo ser quem não sou. Chegou a hora de parar de me esconder. A coletiva de imprensa foi marcada para o dia seguinte, na sede do Ministério Público em Goiânia. Maria passou a noite em claro, preparando seu depoimento e organizando todas as evidências técnicas que havia coletado. Você tem certeza disso? Perguntou Fernanda, encontrando-a na cozinha às 5 da manhã, tomando café e revisando documentos. Tenho. Por muito tempo eu achei que bastava me esconder e tentar recomeçar, mas descobri que enquanto eu me escondia, ele continuava fazendo vítimas. E se ele tentar se vingar depois? Fernanda, algumas batalhas precisam ser lutadas, mesmo que sejam perigosas. Senão, pessoas como Rodrigo continuam destruindo vidas impunemente. Benedito apareceu na cozinha, já vestido com sua melhor roupa. Dona Maria, minha caminhonete está à disposição. E leve isso. Ele estendeu um envelope grosso. O que é? Procuração. Se quiser, pode usar minha fazenda como sede para uma nova empresa. Sei que a senhora vai querer voltar a trabalhar com o que entende. Maria olhou para o envelope com lágrimas nos olhos. Seu Benedito, eu não posso aceitar isso. Pode sim. Aquele motor funcionando me trouxe de volta do buraco. É o mínimo que posso fazer. E além disso, acrescentou Fernanda, você vai precisar de um laboratório para desenvolver novos projetos. Projetos que sejam realmente seus desta vez. Maria abraçou os dois, sentindo pela primeira vez em anos que pertencia a algum lugar. Obrigada, por acreditarem em mim quando nem eu mesma acreditava. Na caminhonete, a caminho de Goiânia, Maria olhou para a paisagem do cerrado que desfilava pela janela. Daqui a algumas horas, estaria cara a cara com as câmeras, contando ao país inteiro como havia sido enganada e como descobriram um esquema que quase custou centenas de vidas. Não era mais apenas sobre ela e Rodrigo. Era sobre todas as mulheres que tinham suas criações roubadas, todos os inventores silenciados, todas as vítimas de empresários sem escrúpulos. O auditório do Ministério Público estava lotado. Jornalistas, autoridades, representantes de vítimas e curiosos disputavam cada assento disponível. Maria subiu ao pódio com as mãos firmes, mas o coração disparado. Meu nome é Maria Conceição Silva, começou ela, olhando diretamente para as câmeras. Sou engenheira mecânica formada pela USP, e há 5 anos tive minha vida destruída por um homem que roubou meus projetos e os usou para construir um império criminoso. O silêncio no auditório era absoluto. Rodrigo Mendes não foi apenas meu noivo. Foi meu sócio, meu confidente, o homem em quem confiei meus sonhos e minhas criações mais íntimas. Maria respirou fundo. Durante 3 anos, desenvolvemos juntos uma tecnologia revolucionária para motores de alta eficiência. Eu era a mente criativa. Ele cuidava da parte comercial. Uma semana antes de nos casarmos, descobri que ele havia registrado todas as patentes apenas em seu nome. Quando confrontei, ele me disse que eu nunca conseguiria provar que as ideias eram minhas. Afinal, quem acreditaria numa mulher contra um empresário bem-sucedido? Um murmúrio de indignação percorreu o auditório. Mas o roubo das patentes foi apenas o começo.
Nos últimos dias, descobrimos que Rodrigo transformou minhas criações em armas. Ele sabotou propositalmente milhares de equipamentos para lucrar com seguros fraudulentos, colocando vidas em risco. Maria mostrou as evidências na tela atrás dela. Hospitais, bombeiros, aviões de resgate, todos com equipamentos programados para falhar no momento mais crítico. Ontem, uma ambulância aérea quase caiu na Amazônia carregando uma criança doente. Só não aconteceu uma tragédia porque conseguimos alertar o piloto a tempo. A voz de Maria se embargou. Quantas outras crianças não tiveram a mesma sorte? Quantas pessoas morreram porque meus projetos foram transformados em instrumentos de morte? Ela fez uma pausa, recuperando a composição. Estou aqui hoje não apenas para denunciar Rodrigo Mendes, mas para dizer a todas as mulheres cientistas, engenheiras, inventoras: não se calem, não se escondam. Nossas vozes importam, nossas criações importam, nossas vidas importam. O depoimento de Maria causou comoção nacional. Nas horas seguintes à coletiva, redes sociais foram inundadas com mensagens de apoio e relatos similares de outras mulheres que tiveram trabalhos roubados por parceiros ou sócios. Vira essa loucura, disse Fernanda, mostrando o celular para Maria. Tem mulheres do mundo inteiro compartilhando histórias parecidas com a sua. E olha isso, acrescentou Benedito segurando um jornal. Editorial do maior jornal do país pedindo investigação completa de todos os projetos da Mendes Tecnologia. Maria sorriu, mas sua satisfação foi interrompida pelo toque do telefone. Dr. Almeida atendeu e sua expressão ficou sombria. Era da Polícia Federal, disse ele após desligar. Rodrigo Mendes conseguiu habeas corpus. Está sendo solto. Como assim? Explodiu Maria. Com todas as evidências que apresentamos? O advogado dele alegou que as evidências foram obtidas através de invasão de sistemas, sem autorização judicial. O juiz concedeu a liberdade provisória. Isso é absurdo! Fernanda bateu o punho na mesa. Ele pode destruir provas, ameaçar testemunhas. Pior que isso, disse Dr. Almeida gravemente. Ele pode vir atrás de vocês. Benedito se levantou. Ninguém vai encostar um dedo na Maria ou na minha filha. Tenho amigos na polícia, na Guarda Nacional. Seu Benedito, interrompeu Maria. Não quero que vocês se coloquem em risco por minha causa. Não é por sua causa, Maria. É pela causa certa. O fazendeiro olhou pela janela, onde os repórteres ainda acampavam. Além do mais, depois de toda essa repercussão, fazer alguma coisa contra vocês seria assinar a própria sentença de morte dele. Ele não vai desistir, disse Maria sombriamente. Conheço Rodrigo. Ele vai tentar destruir minha reputação, invalidar meu depoimento, encontrar uma forma de virar o jogo. Então temos que ser mais espertos que ele, disse Fernanda. E temos uma vantagem. Agora, o país inteiro está assistindo. 3 dias depois, a resposta de Rodrigo veio na forma de uma entrevista exclusiva no principal telejornal do país. Maria assistia da fazenda, cercada por Benedito, Fernanda e uma equipe de advogados que havia se oferecido para defendê-la gratuitamente. Maria Silva é uma mulher perturbada, movida pela mágoa de um relacionamento que não deu certo, dizia Rodrigo para o jornalista. Ela nunca foi capaz de aceitar que nosso rompimento foi devido às suas instabilidades emocionais. Filho da puta, murmurou Benedito. Como pode mentir assim na cara dura? Na tela, Rodrigo continuava sua versão distorcida dos fatos. Os projetos foram desenvolvidos pela minha equipe sob minha supervisão. Maria era apenas uma funcionária, uma assistente técnica que se envolveu emocionalmente demais com o trabalho. E quanto às acusações de sabotagem? Perguntou o jornalista. Completamente infundadas. Que interesse eu teria em sabotar meus próprios produtos? Seria suicídio comercial. Maria se levantou bruscamente. Não consigo mais assistir essa encenação. Calma, disse Dr. Silveira, o advogado. Deixe ele falar. Quanto mais ele mente, mais se compromete. Mas está convencendo as pessoas. Está convencendo algumas pessoas, corrigiu ele. Mas outras estão vendo exatamente o que você viu, um manipulador tentando distorcer a realidade. O telefone de Fernanda tocou. É da TV Globo, disse ela. Querem você no Fantástico Domingo. E da Band, disse Dr. Silveira, olhando seu celular. E da Record. Parece que todo mundo quer sua versão da história. Maria hesitou. Sabia que cada aparição pública aumentava sua exposição e o risco de retaliação. Posso dar uma sugestão? Disse Fernanda. Em vez de ficar indo de programa em programa,
Por que não organiza uma demonstração técnica? Como assim? Você conserta aquele motor na frente das câmeras, explica cada sabotagem, mostra como conhece cada detalhe. Seria impossível ele alegar que você é apenas uma assistente técnica. Maria sorriu pela primeira vez em dias. Fernanda, você é um gênio. A demonstração técnica foi agendada para o sábado seguinte, no pátio da Fazenda Santa Rita. Emissoras de todo o país confirmaram presença, e a Polícia Federal enviou uma equipe para garantir a segurança do evento. Maria passou os dias preparando um motor idêntico ao de Benedito, inserindo propositalmente as mesmas sabotagens encontradas nos equipamentos da Mendes Tecnologia. Você tem certeza de que vai conseguir fazer isso na frente de todo mundo? Perguntou Fernanda, observando Maria trabalhar. É muito diferente de consertar algo em particular. Fernanda, durante 5 anos eu sonhei com este momento, disse Maria, calibrando um sensor. A chance de mostrar ao mundo que aquelas ideias nasceram da minha mente. E se der algo errado? Não vai dar. Maria sorriu, segura de si. Conheço cada parafuso deste motor como uma mãe conhece o filho. Na véspera da demonstração, chegou uma visita inesperada. Um carro preto parou no portão da fazenda, e dele desceu um homem de terno que Maria reconheceu imediatamente das fotos dos jornais. Doutor Fernando Carvalho, apresentou-se ele. Diretor técnico da Embraer. Em que posso ajudá-lo? Perguntou Benedito, desconfiado. Estou aqui para conhecer a engenheira que salvou vidas ontem e pode salvar muito mais amanhã, disse ele, olhando para Maria. Senhora Silva, tenho uma proposta para lhe fazer. Que tipo de proposta? A Embraer está desenvolvendo uma nova linha de aeronaves sustentáveis. Precisamos de alguém com sua expertise em motores de alta eficiência. Maria ficou sem palavras. Doutor, eu... Não precisa responder agora, mas quero que saiba que tem o apoio da indústria brasileira. O que Rodrigo Mendes fez foi uma traição não apenas a você, mas a todo o setor tecnológico nacional. Ele entregou um cartão. Independente do resultado de amanhã, gostaria de discutir uma parceria. Depois que ele saiu, Maria ficou olhando o cartão. Consegue acreditar? Disse para Fernanda. Uma semana atrás eu estava consertando tratores velhos numa oficina. Agora você vai mostrar ao país que lugar de mulher é onde ela quiser estar, completou a jovem. O sábado amanheceu claro e quente. Às 8 da manhã, o pátio da Fazenda Santa Rita já fervilhava de atividade. Câmeras de televisão, equipamentos de som, cabos por todo lado, parecia um set de filmagem. Maria usava um macacão azul limpo, cabelos presos, e carregava sua caixa de ferramentas como uma guerreira carrega suas armas. Nervosa? Perguntou Benedito. Ansiosa, corrigiu ela. É diferente. Às 10 em ponto, as transmissões começaram simultaneamente em todas as emissoras. Maria se posicionou ao lado do motor sabotado, olhando diretamente para as câmeras. Meu nome é Maria Conceição Silva, e este é o motor que eu projetei há 5 anos. Começou ela com voz firme. Hoje vou mostrar a vocês como ele foi sabotado e como posso consertá-lo, porque ninguém conhece uma criação melhor que seu criador. Ela abriu a primeira tampa e apontou para os fios alterados. Vejam aqui. Estes conectores foram propositalmente ligados em sequência invertida. Qualquer técnico competente saberia que isso causaria falha no sistema de ignição. Com movimentos precisos e explicações detalhadas, Maria foi desmontando o motor e mostrando cada sabotagem. Sua confiança crescia a cada minuto, cada explicação técnica fluindo naturalmente. Este chip aqui, disse ela segurando um pequeno componente, foi programado para enviar sinais falsos para o sistema central após um número específico de horas de funcionamento. É sofisticado demais para ser um defeito de fabricação. Como a senhora tem tanta certeza? Perguntou um jornalista. Maria sorriu. Porque eu projetei o sistema de segurança deste chip. Sei exatamente como ele funciona e como pode ser manipulado. Durante 2 horas, ela trabalhou metodicamente, removendo sabotagens e explicando cada processo. O motor ronronava perfeitamente quando ela terminou. Pronto, disse ela, limpando as mãos. Um motor que estava irrecuperável agora funciona perfeitamente, porque não havia nada errado com o projeto original. O problema era a sabotagem criminosa. Os aplausos dos jornalistas e autoridades presentes ecoaram pelo pátio da fazenda. O impacto da demonstração foi imediato e devastador para Rodrigo Mendes. Em questão de horas, ações da Mendes Tecnologia despencaram na bolsa,
Clientes cancelaram contratos e investigações foram abertas em múltiplos países onde a empresa havia vendido equipamentos. Maria assistia aos desdobramentos do escritório improvisado na casa de Benedito, agora equipado com computadores e telefones doados por apoiadores. Acabaram de cancelar o contrato com o governo federal, anunciou Fernanda, lendo as notícias online. Quase 2 bilhões de reais. E a justiça aceitou nosso pedido de bloqueio de bens, acrescentou Dr. Silveira. Todas as contas da empresa foram congeladas. Mas o melhor de tudo, disse Benedito entrando na sala, é isso aqui. Ele mostrou o celular com uma gravação de áudio. O que é? Perguntou Maria. Rodrigo tentando subornar um delegado da Polícia Federal para arquivar o caso. O idiota não sabia que a conversa estava sendo gravada. Maria ouviu a gravação com uma mistura de satisfação e tristeza. A voz de Rodrigo, outrora tão sedutora e convincente, agora soava desesperada e patética. Agora ele não escapa mais, disse Dr. Silveira. Tentativa de suborno de autoridade federal é crime inafiançável. O telefone de Maria tocou. Era um número desconhecido com DDD de São Paulo. Alô? Maria! A voz do outro lado a fez gelada. Era Rodrigo. Como conseguiu meu número? Não importa, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, Rodrigo. Temos sim. Sobre o passado, sobre os erros que cometi. Os crimes que cometeu, corrigiu ela. Maria, eu ainda te amo. Podemos recomeçar, longe daqui, em outro país. Você está louco se pensa que vou fugir com você. Então me ouve bem. A voz dele mudou, ficando ameaçadora. Se não parar com essa perseguição, vai se arrepender. Tenho amigos poderosos, gente que não perdoa traição. Está me ameaçando? Estou te avisando. Maria desligou o telefone com as mãos tremendo de raiva. Benedito, que havia escutado tudo, já estava discando para a polícia. A ligação de Rodrigo foi o erro fatal que ele precisava cometer. Em menos de 2 horas, a Polícia Federal havia triangulado a origem da chamada e descoberto que ele estava escondido numa fazenda em Mato Grosso, propriedade de um político investigado por corrupção. Operação em andamento, informou o delegado Maurício Santos por telefone. Rodrigo Mendes será preso nas próximas horas. Maria sentia uma mistura de alívio e apreensão. Sabia que a prisão de Rodrigo era apenas o primeiro passo de um processo longo e complexo. E agora? Perguntou Fernanda. Agora começa a parte difícil, respondeu Dr. Silveira. Vamos ter que provar em tribunal todos os crimes, recuperar o dinheiro das vítimas e garantir que ele pague por tudo que fez. Quanto tempo isso pode levar? Anos, admitiu o advogado. Mas temos evidências sólidas e o apoio da opinião pública. O telefone tocou novamente. Desta vez era Dr. Fernando Carvalho, da Embraer. Maria, vi sua demonstração na televisão. Foi extraordinária. Obrigada, doutor. Quero renovar meu convite para trabalhar conosco. E não apenas como funcionária, como sócia em novos projetos. É uma oferta tentadora. Pense com carinho. O Brasil precisa de mentes como a sua. Depois que desligou, Maria ficou olhando pela janela da fazenda onde tudo havia começado uma semana atrás. Em que está pensando? Perguntou Benedito. Em como a vida pode mudar rapidamente. Uma semana atrás eu era uma mecânica anônima. Hoje sou uma heroína nacional, completou Fernanda. E uma mulher livre, acrescentou Maria. Pela primeira vez em 5 anos, sou livre para ser quem realmente sou. O som de sirenes se aproximando interrompeu a conversa. Um carro da Polícia Federal parava no portão. Deve ser notícia sobre a prisão, disse Benedito. Mas quando o delegado Santos desceu do carro, sua expressão era sombria. Lamento informar, disse ele. Mas Rodrigo Mendes conseguiu fugir. Quando chegamos à fazenda, ele havia desaparecido. A notícia da fuga de Rodrigo caiu como uma bomba sobre todos. Maria sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar na mesa. Como ele conseguiu fugir? Perguntou o Dr. Silveira. Alguém o avisou, respondeu o delegado Santos gravemente. Temos um vazamento na operação. Isso significa que ele pode estar em qualquer lugar, disse Fernanda pálida. E que vocês correm perigo, completou o delegado. Vou deixar uma equipe de segurança aqui na fazenda. Maria balançou a cabeça. Não posso viver o resto da vida escondida com medo dele. Não vai precisar, disse Benedito com determinação. Vamos pegá-lo. Como? Com isca, respondeu Maria, uma ideia se formando em sua mente. Ele vai tentar me alcançar de novo.
É orgulhoso demais para fugir definitivamente. Você não vai se usar como isca, protestou Fernanda. É muito perigoso. Fernanda tem razão, concordou o delegado. Não podemos permitir que uma civil se exponha dessa forma. Mas eu não sou apenas uma civil, disse Maria, erguendo-se. Sou a única pessoa que conhece Rodrigo bem o suficiente para antecipar seus movimentos. Ela olhou para todos na sala. Ele vai tentar recuperar os projetos originais. São a única coisa que pode salvá-lo juridicamente. Que projetos? Perguntou Benedito. Os protótipos originais, as anotações manuscritas, os primeiros testes, estão todos guardados num cofre em São Paulo. Como você sabe que ele vai atrás disso? Porque conheço como ele pensa. Sem essas evidências, ele não consegue provar que participou do desenvolvimento. Com elas, pode alegar que foi coautor e reduzir sua responsabilidade criminal. O delegado Santos refletiu por um momento. Se montarmos uma operação adequada, com segurança máxima, ele vai desconfiar, interrompeu Maria. Rodrigo é esperto. Se perceber muito aparato policial, vai fugir de novo. Então, o que você sugere? Que eu vá buscar os projetos sozinha e que vocês me sigam à distância. A viagem a São Paulo foi marcada para 2 dias depois. Maria passou o tempo preparando todos os detalhes com a equipe da Polícia Federal enquanto tentava controlar a ansiedade que crescia em seu peito. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Fernanda pela 10ª vez. Tenho. É a única forma de acabar com isso definitivamente. E se ele não aparecer? Vai aparecer. Conheço Rodrigo. Ele precisa desses documentos para tentar reverter a situação. Benedito se aproximou das 2 mulheres. Maria, quero que leve isso. Ele estendeu um pequeno objeto. O que é? Rastreador GPS. Meu genro é da segurança particular, conseguiu um dos bons. Se acontecer alguma coisa, vamos saber onde você está. Maria pegou o dispositivo, tocada pela preocupação do fazendeiro. Obrigada, por tudo. Você salvou minha fazenda e minha filha encontrou uma heroína para admirar. Sou eu quem deveria agradecer. Na véspera da viagem, Dr. Fernando Carvalho ligou novamente. Maria, soube que vai para São Paulo. Posso oferecer ajuda? Que tipo de ajuda? Segurança particular, advogados, transporte. A Embraer tem recursos para garantir sua proteção. Obrigada, doutor. Mas preciso fazer isso do meu jeito. Se Rodrigo perceber muita gente envolvida, pode fugir novamente. Entendo, mas prometa que vai ter cuidado. Prometo. Naquela noite, Maria mal conseguiu dormir. Ficou deitada olhando o teto, pensando em tudo o que havia acontecido desde que chegara à fazenda. Uma semana que mudara sua vida completamente. Não consegue dormir também? Fernanda apareceu na porta do quarto. Também não. A jovem se sentou na cama ao lado de Maria. Estou com medo por você. Eu também estou com medo. Mas às vezes precisamos enfrentar nossos medos para viver em paz. Maria, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você ainda ama o Rodrigo? Maria ficou em silêncio por um longo momento. Acho que amei a pessoa que pensei que ele era. Mas essa pessoa nunca existiu de verdade. E agora? O que vai fazer depois que tudo isso acabar? Vou recomeçar. De verdade desta vez. Vou aceitar a proposta da Embraer e voltar a fazer o que sei fazer melhor. Criar coisas que ajudem as pessoas. E nós? Vai continuar sendo nossa amiga? Maria sorriu e abraçou a jovem. Fernanda, vocês me deram de volta algo que eu pensava ter perdido para sempre. A esperança. Vamos ser amigas para o resto da vida. Promete? Prometo. De manhã cedo, Maria estava pronta para partir. Vestia roupas simples, carregava apenas uma bolsa pequena e o rastreador GPS bem escondido. Lembre-se, disse o delegado Santos. Ao menor sinal de perigo, acione o botão de pânico. Estaremos a no máximo 5 minutos de distância. Entendido. E não tente ser heroína. Se ele aparecer, deixe que nós cuidemos dele. Maria assentiu, mas no fundo sabia que talvez precisasse confrontar Rodrigo sozinha pela última vez. O banco em São Paulo era um prédio imponente no centro da cidade. Maria subiu até o subsolo onde ficavam os cofres, acompanhada apenas por um funcionário da instituição. Cofre 247, anunciou ele, inserindo a chave mestra enquanto Maria digitava sua senha. A porta pesada se abriu, revelando uma caixa metálica do tamanho de uma pasta. Maria respirou fundo antes de pegá-la. Dentro estavam todos os documentos originais do projeto Aurora. Esboços manuscritos, cálculos, anotações que provavam inequivocamente sua autoria.
É isso o que você está procurando? A voz masculina atrás dela fez seu sangue gelar. Era Rodrigo. Como você entrou aqui? Perguntou Maria, virando-se lentamente. Rodrigo estava elegante como sempre, terno escuro e sorriso confiante. Mas havia algo diferente em seus olhos, um desespero mal disfarçado. Tenho minhas formas, disse ele, se aproximando. E você? Ainda tão previsível quanto sempre. O funcionário do banco? Comprado. Como você disse, eu tenho recursos. Maria olhou ao redor. Estavam sozinhos no subsolo, sem câmeras de segurança naquela área específica. O que você quer, Rodrigo? Quero que paremos com essa loucura. Podemos dividir os lucros, trabalhar juntos novamente. Depois de tudo que você fez? Depois de quase matar pessoas com seus equipamentos sabotados? Foram acidentes! Falhas técnicas! Mentira! Maria segurou a caixa com força. Você sabotou propositalmente cada motor para lucrar com seguros. Prove, desafiou ele. Sem esses documentos, você não tem como provar que participou do desenvolvimento original. Maria percebeu a armadilha. Ele não queria os documentos para se defender. Queria destruí-los para eliminar qualquer prova de sua participação no projeto. Você veio aqui para queimar as evidências. Vim aqui para nos dar uma segunda chance. Não existe segunda chance para assassinos. A máscara de civilidade finalmente caiu do rosto de Rodrigo. Assassino? Eu construí um império. Dei emprego para milhares de pessoas. Construiu um império roubando meu trabalho e colocando vidas em risco. Seu trabalho? Rodrigo riu com amargura. Você sempre foi ingênua, Maria. Achou mesmo que conseguiria competir neste mercado sendo apenas uma mulherzinha com diploma? A palavra atingiu Maria como um tapa, mas ela se manteve firme. Consegui desmascarar você. Isso já é mais do que muita gente consegue. Você destruiu minha vida, minha empresa, minha reputação. Você fez isso sozinho quando decidiu se tornar um criminoso. Rodrigo se aproximou mais, e Maria pode ver o desespero real em seus olhos. Dá para mim essa caixa, Maria. É a única forma de ambos sairmos dessa situação. Para você destruir as evidências? Jamais. Então você vai destruir a ambos nós. Se for necessário. Maria apertou discretamente o botão de pânico no rastreador GPS. Onde está a sua equipe de segurança agora, Maria? Acham que você está a salvo num banco, não é? Rodrigo sorriu maliciosamente. Mas eu conheço este prédio. Sei que este subsolo tem várias saídas. Eles vão encontrar você. Quando encontrarem, você já vai estar morta e eu já vou estar longe do país. Maria sentiu o terror real pela primeira vez. Rodrigo não estava mais fingindo ser civilizado. Estava desesperado o suficiente para matá-la. Por que, Rodrigo? Por que chegou a este ponto? Porque você nunca soube seu lugar. Sempre quis ser mais do que era. Eu sempre fui mais do que você deixava eu ser. Mentira! Você era apenas minha assistente, minha namoradinha engenheira que se achava gênia. E mesmo assim você precisou roubar minhas ideias para ter sucesso. A raiva de Rodrigo explodiu. Ele avançou para pegar a caixa de documentos, mas Maria foi mais rápida. Correu em direção às escadas, gritando por socorro. Não adianta gritar, disse Rodrigo correndo atrás dela. Não tem ninguém para te ouvir. Mas Maria conhecia o procedimento. Sabia que a Polícia Federal estava monitorando sua localização e que o botão de pânico havia sido acionado. Só precisava ganhar tempo. Maria subiu as escadas correndo, com Rodrigo logo atrás. O banco parecia deserto naquele subsolo, mas ela sabia que havia segurança nos andares superiores. Maria, para de correr! Gritou Rodrigo. Só está piorando a situação! Ela chegou ao térreo ofegante, ainda segurando a caixa de documentos. O saguão do banco tinha algumas pessoas e Maria correu em direção aos seguranças. Me ajudem! Este homem está me perseguindo! Calma, senhora, disse um dos seguranças, mas Rodrigo já havia chegado ao saguão, agora controlando sua respiração e voltando a fingir civilidade. Desculpem o transtorno, disse ele com seu sorriso charmoso. É minha ex-noiva. Estamos resolvendo questões de sociedade empresarial. Mentira! Gritou Maria. Ele é Rodrigo Mendes, está fugindo da Polícia Federal. O nome causou reconhecimento imediato. Um dos seguranças franziu o senho. O empresário que está sendo investigado? São acusações infundadas, disse Rodrigo, mas sua confiança estava abalada. Posso resolver isso com minha advogada. O som de sirenes se aproximando fez todos olharem para a rua. Carros da Polícia Federal cercavam o prédio. Rodrigo Mendes!
gritou uma voz amplificada do lado de fora. Você está cercado! Saia com as mãos para cima! O rosto de Rodrigo ficou pálido. Ele olhou ao redor, calculando suas opções, depois voltou o olhar para Maria com uma mistura de ódio e desespero. Isso não acabou, sussurrou para ela. Mesmo preso, tenho recursos, contatos. Vai se arrepender de ter mexido comigo. Não, disse Maria com voz firme. Quem vai se arrepender é você, de ter subestimado uma mulherzinha com diploma. Os policiais federais invadiram o saguão com armas em punho. Rodrigo Mendes está preso. O delegado Santos se aproximou de Maria. Está ferida? Não. Ele não conseguiu me alcançar. E os documentos? Estão aqui, disse ela mostrando a caixa. Todas as provas de que precisam. Rodrigo foi algemado e conduzido para fora do banco sob os flashes dos fotógrafos que já haviam se reunido na calçada. Antes de entrar na viatura, ele olhou uma última vez para Maria através da vidraça. Ela sustentou o olhar firme e determinada até que o carro desapareceu no trânsito de São Paulo. De volta à fazenda Santa Rita, Maria foi recebida como uma heroína. Benedito organizou um churrasco para comemorar com todos os fazendeiros da região, autoridades e jornalistas que haviam acompanhado o caso. Um brinde à mulher que salvou nossas propriedades e nossas vidas, declarou Benedito, erguendo um copo de cerveja. Ah, Maria! Ah, Maria! Responderam todos em coro. Maria sorriu, ainda processando tudo o que havia acontecido. Em menos de 2 semanas, sua vida havia mudado completamente. E agora? Perguntou Fernanda, se aproximando dela. Agora vou aceitar a proposta da Embraer, disse Maria. Mas vou manter um laboratório aqui na fazenda também. Para projetos pessoais. Projetos pessoais? Quero desenvolver tecnologias que realmente ajudem pequenos produtores rurais. Equipamentos eficientes e baratos que democratizem o acesso à inovação. E o Rodrigo? Acredita que vai ficar preso mesmo? Com todas as evidências que temos, vai ficar muito tempo. E mesmo se conseguir reduzir a pena, já perdeu tudo. Empresa, reputação, influência. Dr. Silveira se aproximou do grupo. Maria, acabei de receber uma ligação do Ministério Público. Querem oferecer a você um acordo de delação premiada. Acordo de delação? Para você testemunhar contra outros envolvidos no esquema. Parece que Rodrigo não estava sozinho. Maria ficou pensativa. Quantas pessoas mais estavam envolvidas? Pelo que estamos descobrindo, era uma rede grande. Políticos, empresários, funcionários públicos. Então não acabou ainda. Não. Mas agora você tem proteção legal total e o apoio da opinião pública. Vai poder terminar o que começou. Naquela noite, Maria caminhou sozinha pelo pátio da fazenda, olhando as estrelas no céu limpo do cerrado. Fernanda a encontrou lá. Pensando em quê? Em como tudo começou. 1 semana atrás eu estava dirigindo por uma estrada de terra, sem saber que minha vida ia mudar completamente. Se arrepende de alguma coisa? De ter demorado tanto para reagir. 5 anos perdidos por medo e vergonha. Mas agora recuperou tudo. 3 meses depois, Maria estava no laboratório que havia montado numa ala renovada da casa de Benedito. A sala estava cheia de equipamentos modernos doados pela Embraer e outras empresas que queriam apoiar seus projetos. Como está o novo motor? Perguntou Fernanda, entrando com uma bandeja de café. Quase pronto. Este vai ser 30% mais eficiente que o anterior e custará metade do preço. Maria mostrou os desenhos na tela do computador. Vai permitir que pequenos produtores tenham acesso à mesma tecnologia dos grandes. E o julgamento do Rodrigo? Marcado para o mês que vem. Dr. Silveira disse que a promotoria tem evidências suficientes para pedir 20 anos de prisão. Você vai testemunhar? Vou. É importante que eu conte pessoalmente tudo o que ele fez. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era Dr. Fernando Carvalho. Maria, tenho uma notícia incrível para você. Que notícia? A Organização Mundial de Propriedade Intelectual quer apresentar seu caso na conferência anual em Genebra, como exemplo de luta contra roubo de patentes. Nossa! Maria ficou sem palavras. É uma oportunidade de influenciar políticas globais de proteção a inventores, especialmente mulheres. Aceito. E tem mais. A revista Time quer colocá-la na lista das 100 pessoas mais influentes do ano. Isso é surreal. Você se tornou um símbolo, Maria. De coragem, de determinação, de justiça. Quando desligou, Maria ficou olhando pela janela,
vendo Benedito trabalhar com o motor que ela havia consertado meses atrás. Em que está pensando? Perguntou Fernanda. Estou pensando que talvez o roubo do Rodrigo tenha sido a melhor coisa que me aconteceu. Como assim? Se ele não tivesse roubado meus projetos, eu nunca teria saído de São Paulo, nunca teria conhecido vocês, nunca teria descoberto minha verdadeira força. E nunca teria salvado todas aquelas vidas. Exato. Às vezes o destino tem formas estranhas de nos colocar onde precisamos estar. O dia do julgamento chegou numa manhã fria de agosto. O Tribunal de Justiça Federal em Brasília estava lotado de jornalistas, curiosos e pessoas que haviam sido afetadas pelo esquema de Rodrigo. Maria entrou no tribunal com um terno azul marinho, carregando uma pasta com todos os documentos que precisaria para seu depoimento. Rodrigo estava sentado na mesa dos réus, visivelmente mais magro e abatido. Quando viu Maria, seus olhos se encheram de um ódio que ela nunca havia visto antes. A primeira testemunha é a engenheira Maria Conceição Silva, anunciou o juiz. Maria se dirigiu ao púlpito com passos firmes. Já não era mais a mulher insegura que havia chegado à fazenda meses atrás. Doutora Silva, começou o promotor, pode nos contar como conheceu o réu? Conheci Rodrigo Mendes há 8 anos, quando começamos a namorar. Ele me procurou porque sabia que eu estava desenvolvendo tecnologias inovadoras na área de motores de alta eficiência. E como foi o desenvolvimento dos projetos? Trabalhei sozinha na parte técnica durante 3 anos. Rodrigo cuidava apenas da parte comercial e administrativa. O réu contribuiu com alguma ideia técnica? Nenhuma. Ele não tinha conhecimento técnico suficiente para isso. Como descobriu que ele havia registrado as patentes apenas em seu nome? Uma semana antes do nosso casamento, encontrei os documentos de registro por acaso. Quando confrontei, ele disse que eu nunca conseguiria provar que as ideias eram minhas. E por que não tentou contestar na época? Maria respirou fundo. Porque ele me convenceu de que ninguém acreditaria numa mulher contra um empresário bem-sucedido. E infelizmente eu acreditei nele. Mas a senhora manteve provas de sua autoria? Sim. Todos os esboços originais, manuscritos, cálculos feitos à mão. Tudo com data e assinatura. O promotor mostrou os documentos para o júri. E quanto à sabotagem dos equipamentos? Quando descobri o motor sabotado na fazenda do Sr. Benedito, reconheci imediatamente meu próprio projeto. E soube que as alterações eram intencionais, porque conheço cada detalhe daquele sistema. Doutora Silva, continuou o promotor, pode explicar ao júri como funcionava o esquema criminoso? Rodrigo vendia equipamentos baseados em meus projetos, mas sabotados propositalmente. Os clientes eram obrigados a contratar seguros caros, e quando os equipamentos inevitavelmente falhavam, ele lucrava 2 vezes, com a venda inicial e com o seguro. Quantas pessoas foram prejudicadas? Pelos dados que conseguimos acessar, mais de 3.000 equipamentos defeituosos foram vendidos em todo o país. O prejuízo financeiro ultrapassa R$ 1 bilhão. E quanto às vidas colocadas em risco? Maria olhou diretamente para Rodrigo antes de responder. Hospitais, bombeiros, ambulâncias aéreas. Todos com equipamentos programados para falhar nos momentos mais críticos. É um milagre não ter morrido mais gente. Objeção! Gritou o advogado de defesa. A testemunha está especulando sobre mortes que não foram comprovadas. Aceita, disse o juiz. A testemunha deve se ater aos fatos. Os fatos, disse Maria com voz firme, são que encontramos uma ambulância aérea que quase caiu carregando uma criança doente, geradores hospitalares que falharam durante cirurgias e sistemas de bombeiros que pararam durante emergências. Tudo programado. Como a senhora tem certeza de que era programado? Porque eu projetei os sistemas de segurança. Sei exatamente como eles funcionam e como podem ser manipulados. O promotor mostrou gráficos e planilhas na tela. Estas são as evidências técnicas apresentadas pela doutora Silva. Demonstram um padrão sistemático de sabotagem. Doutora Silva, disse o promotor, chegando ao fim de suas perguntas. Por que decidiu expor o esquema? Não seria mais fácil simplesmente aceitar um acordo financeiro? Maria olhou para a plateia, onde viu Benedito e Fernanda na primeira fileira, sorrindo encorajadoramente. Porque descobri que algumas coisas são mais importantes que dinheiro ou conveniência pessoal. Descobri que quando temos o poder de impedir que pessoas inocentes sejam prejudicadas, temos a obrigação moral de agir. Obrigado, não tenho mais perguntas. Defesa pode interrogar a testemunha, anunciou o juiz. O advogado de Rodrigo,
Um homem careca de óculos dourados se levantou com um ar arrogante. Doutora Silva, a senhora não acha conveniente aparecer agora, depois de 5 anos, justamente quando meu cliente alcançou o sucesso? Não apareci. Fui procurar um trabalho honesto depois que ele destruiu minha carreira. Mas a senhora admite que manteve rancor do meu cliente por todos esses anos? Mantive indignação. É diferente. A senhora não procurou a imprensa antes de ter evidências sólidas? Não. Só me manifestei publicamente depois de descobrir que vidas estavam em risco. Como podemos ter certeza de que a senhora não plantou as evidências da sabotagem? Maria sorriu tristemente. Porque eu não teria como saber que ia encontrar aquele motor específico numa fazenda perdida no interior de Goiás. Foi o acaso que me levou até lá. Mas a senhora poderia ter sabotado o motor depois de chegar à fazenda. Em plena luz do dia, sendo observada pelo dono da propriedade e sua filha, além de dezenas de técnicos que já haviam examinado a máquina antes de mim, o advogado mudou de tática. Doutora Silva, a senhora não está fazendo essas acusações para promover sua própria carreira? Minha carreira já estava sendo promovida pela Embraer antes mesmo de toda essa situação. Não precisava de escândalo para isso. Mas agora a senhora é famosa, não é? Tem contratos milionários. Tenho contratos baseados na minha competência técnica, que sempre existiu. A fama é apenas uma consequência indesejada. Indesejada? Advogado, eu preferia 1000 vezes estar trabalhando anonimamente no meu laboratório do que tendo que vir aqui explicar como fui traída por alguém em quem confiei. O advogado percebeu que estava perdendo terreno. Sem mais perguntas, o juiz olhou para Rodrigo. O réu deseja fazer alguma declaração? Rodrigo se levantou lentamente. Desejo, Excelência. Pode falar. Maria, disse ele olhando diretamente para ela. Você sempre soube que eu te amava. Tudo que fiz foi para nos dar um futuro melhor. Mentindo, roubando e colocando vidas em risco? Replicou Maria. Isso não é amor. É obsessão doentia. Ordem no tribunal. Bateu o juiz com o martelo. O réu deve se dirigir apenas ao tribunal, não à testemunha. Rodrigo respirou fundo e se voltou para o juiz. Excelência, reconheço que cometi erros, mas nunca tive intenção de prejudicar ninguém. Como explica então os equipamentos sabotados? Perguntou o juiz. Foram decisões comerciais equivocadas, pressão dos investidores, concorrência desleal, decisões comerciais que quase causaram mortes, interrompeu o promotor. Objeção, gritou o advogado de defesa. O promotor não pode interromper o depoimento do réu. Aceita, disse o juiz. Continue, Sr. Mendes. Excelência, sou um empresário que cometeu erros de julgamento. Estou disposto a pagar pelas consequências e reparar todos os danos. E quanto ao roubo das patentes da doutora Silva? Rodrigo hesitou. Houve mal-entendidos sobre a autoria dos projetos. Na época, trabalhávamos em conjunto. Mentira! Explodiu Maria se levantando. Ordem! Bateu o juiz. A testemunha deve se controlar ou será retirada do tribunal. Maria se sentou, mas manteve os olhos fixos em Rodrigo. Como explica, então, os manuscritos originais apresentados pela acusação? Continuou o juiz. Podem ter sido alterados posteriormente. Senhor Mendes, disse o juiz com paciência forçada. Os documentos passaram por perícia grafotécnica e datação por carbono. São autênticos e datam de 5 anos atrás. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Não tenho mais nada a declarar. Muito bem. O tribunal entrará em recesso para a deliberação do júri. Enquanto os jurados se retiravam, Maria sentiu uma mão em seu ombro. Era Benedito. Você foi perfeita, disse ele. Mostrou para todo mundo quem é o verdadeiro criminoso aqui. Agora é só esperar, disse Fernanda. Vai dar tudo certo, tenho certeza. Maria olhou uma última vez para Rodrigo, que estava sendo escoltado de volta à cela. Não sentiu pena nem satisfação. Apenas um vazio onde antes havia amor e depois ódio. Agora, finalmente, havia indiferença. 2 horas depois, o júri retornou com seu veredicto. O silêncio no tribunal era ensurdecedor enquanto o presidente do júri se levantava com o papel nas mãos. Nos crimes de estelionato qualificado, formação de quadrilha e colocação em perigo da vida de outrem, consideramos o réu Rodrigo Mendes culpado. Um murmúrio de satisfação percorreu a plateia. No crime de violação de propriedade intelectual contra a doutora Maria Silva, consideramos o réu culpado. Maria fechou os olhos,
sentindo um peso enorme sair de seus ombros. O tribunal condena o réu Rodrigo Mendes a 22 anos de prisão em regime fechado, mais o pagamento de indenizações no valor total de 1,2 bilhão de reais às vítimas. Rodrigo desmoronou na cadeira. 22 anos. Sairia da prisão como um homem velho e quebrado. Além disso, continuou o juiz, todas as patentes indevidamente registradas pelo réu são transferidas para sua legítima proprietária, a doutora Maria Conceição Silva. A sessão está encerrada. O martelo do juiz selou o fim de um pesadelo que havia durado 5 anos. Maria foi cercada por jornalistas, advogados e bem-wishers, mas ela só conseguia pensar numa coisa: estava livre. Como se sente? Perguntou um repórter. Aliviada, disse ela simplesmente. E o que vai fazer agora? Vou continuar inventando, criando tecnologias que ajudem as pessoas, não que as prejudiquem. Tem algum recado para outras mulheres que passam por situações similares? Maria olhou diretamente para a câmera. Nunca desistam de lutar pelo que é seu por direito. E nunca deixem ninguém diminuir vocês por serem mulheres. Somos capazes de qualquer coisa. Enquanto saía do tribunal, Maria viu Rodrigo sendo levado algemado. Por um momento, seus olhares se cruzaram. Nos olhos dele, ela viu derrota total. Nos dela, ele viu uma mulher que havia encontrado sua força e nunca mais seria diminuída por ninguém. Acabou, sussurrou Fernanda ao seu lado. Sim, concordou Maria. Finalmente acabou. 6 meses após o julgamento, a vida de Maria havia se transformado completamente. Seu laboratório na Fazenda Santa Rita havia se tornado um centro de referência em desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para a agricultura familiar. Doutor. Maria! Chamou Fernanda, que agora trabalhava como sua assistente de pesquisa. Chegaram mais pedidos de parcerias. Quantos desta vez? 15 universidades brasileiras e 3 europeias, além de uma proposta da NASA. NASA? Maria levantou os olhos dos protótipos que estava testando. Para quê? Querem adaptar seus motores para uso em estações espaciais. Eficiência energética em ambiente de gravidade zero. Maria sorriu. Há 1 ano, estava consertando tratores velhos numa oficina. Agora, a NASA queria seus projetos. E as indenizações? Todas pagas. Os fazendeiros já receberam compensação total e você oficialmente se tornou uma das mulheres mais ricas do Brasil. Fernanda, já falei que o dinheiro não é o importante. Eu sei, mas é bom saber que você nunca mais vai precisar se preocupar com isso. Benedito entrou no laboratório carregando um jornal. Maria, você precisa ver isso. Era a primeira página do maior jornal do país. Lei Maria Silva aprovada no Congresso, proteção total para inventores contra roubo de propriedade intelectual. Aprovaram a lei com seu nome, disse Benedito orgulhoso. Agora vai ser muito mais difícil para criminosos como Rodrigo roubarem o trabalho de pessoas honestas. E tem mais, acrescentou Fernanda. O presidente quer te condecorar com a Ordem Nacional do Mérito Científico. Maria ficou emocionada. Não pelas honrarias, mas pelo que elas representavam. Sabe o que isso significa? Perguntou ela. Que seu trabalho foi reconhecido oficialmente? Que outras mulheres não vão passar pelo que eu passei? Que a próxima Maria Silva que aparecer vai ter proteção legal desde o primeiro dia. O telefone do laboratório tocou. Fernanda atendeu e ficou pálida. O que foi? Perguntou Maria. Era do presídio. Rodrigo Mendes. Morreu. O silêncio tomou conta do laboratório. Como? Perguntou Maria. Ataque cardíaco. Esta madrugada. Maria sentou-se lentamente. Mesmo depois de tudo, a notícia a abalou. Como você está se sentindo? Perguntou Benedito gentilmente. Triste, admitiu ela. Não pelo que ele se tornou, mas pelo que poderia ter sido se tivesse escolhido ser uma pessoa melhor. O funeral de Rodrigo foi pequeno e discreto. Maria decidiu comparecer, não para prestar homenagens, mas para fechar definitivamente aquele capítulo de sua vida. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Fernanda. Tenho. Preciso me despedir da pessoa que eu amei, não do criminoso que ele se tornou. No cemitério, havia apenas a família de Rodrigo e alguns ex-funcionários. Maria se manteve à distância, observando em silêncio. A mãe dele, uma senhora idosa que ela havia conhecido anos atrás, se aproximou. Maria? Maria Silva? Dona Carmen. Meus pêsames. A senhora idosa começou a chorar. Ele falava de você até o fim.
Dizia que você era o amor da vida dele. Maria sentiu um aperto no peito. Dona Carmen, eu sei que ele fez coisas terríveis, mas no fundo, ainda era meu menino. Maria abraçou a mãe de Rodrigo, lembrando-se da época em que elas faziam planos para o casamento que nunca aconteceu. Ele tinha capacidade para ser uma pessoa boa, disse Maria suavemente. As escolhas que fez não foram sua culpa. Você pode me perdoar por ter criado um filho que te machucou tanto? Já perdoei há muito tempo. O perdão foi o que me libertou para reconstruir minha vida. Depois do enterro, Maria ficou sozinha ao lado do túmulo por alguns minutos. Rodrigo, disse ela baixinho, não sei se você pode me ouvir, mas quero que saiba que não guardo rancor. Espero que tenha encontrado paz. Fernanda se aproximou discretamente. Pronta para ir embora? Mais do que pronta. Enquanto caminhavam de volta ao carro, Maria olhou uma última vez por cima do ombro. Rodrigo era passado. Seu futuro estava pela frente, brilhante e cheio de possibilidades. Para onde agora? Perguntou Fernanda, ligando o carro. Para casa, disse Maria. Nossa casa na fazenda. Durante o trajeto de volta, elas ficaram em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Maria olhava a paisagem do cerrado e refletia sobre como tudo havia mudado. Maria, disse Fernanda quando já se aproximavam da fazenda. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? Maria pensou por um momento. Me arrependo de ter demorado tanto para confiar em mim mesma. Mas não me arrependo de nada que aconteceu depois que cheguei à fazenda de vocês. Nem mesmo de ter enfrentado o Rodrigo. Especialmente por ter enfrentado ele. Foi o que me devolveu minha dignidade. Quando chegaram à fazenda, Benedito estava no pátio trabalhando no motor que Maria havia consertado meses atrás. A máquina funcionava perfeitamente, aumentando a produtividade da propriedade exatamente como prometido. Como foi? Perguntou ele, vendo as duas chegarem. Difícil, mas necessário, respondeu Maria. Agora posso seguir em frente sem nenhum peso na consciência. E quais são os planos para o futuro? Aceitar a proposta da NASA, expandir o laboratório e continuar desenvolvendo tecnologias que façam diferença na vida das pessoas. E pessoalmente? Perguntou Fernanda com um sorriso maroto. O que quer dizer? Ora, você tem 43 anos, é bonita, bem-sucedida, famosa. Não pensa em se casar de novo? Maria riu. Fernanda, acabei de sair do funeral do meu ex-noivo. Eu sei, mas... Mais nada. Por enquanto estou muito bem sozinha, aprendendo a me amar antes de amar outra pessoa. Muito sábio, concordou Benedito. Minha falecida esposa sempre dizia que pessoa que não se ama não sabe amar ninguém. Naquela noite, Maria se sentou na varanda da fazenda, olhando as estrelas e fazendo planos para o futuro. Fernanda se juntou a ela com 2 xícaras de café. No que está pensando? Em como sou grata por tudo o que aconteceu, até mesmo pela traição do Rodrigo. Como assim? Se ele não tivesse roubado meus projetos, eu nunca teria saído de São Paulo, nunca teria conhecido vocês, nunca teria descoberto minha verdadeira força. 1 ano depois, a história de Maria havia se tornado lendária. Documentários foram feitos, livros foram escritos, e ela havia se tornado uma das principais vozes na luta pelos direitos das mulheres na ciência e tecnologia. Dr. Maria Silva, bem-vinda ao programa, disse a apresentadora do principal talk show do país. É uma honra tê-la aqui. Obrigada pelo convite. 1 ano após o caso que chocou o Brasil, como está sua vida hoje? Completamente transformada. Tenho 3 laboratórios funcionando, parcerias com universidades do mundo inteiro e, o mais importante, encontrei minha verdadeira vocação, que é democratizar a tecnologia, criar soluções que pequenos produtores possam usar, que hospitais públicos possam comprar, que realmente façam diferença na vida das pessoas comuns. E o que aprendeu com toda essa experiência? Maria refletiu por um momento. Aprendi que nossa maior força não vem de não cair, mas de saber se levantar. Aprendi que justiça às vezes demora, mas sempre chega. E aprendi que uma mulher determinada pode mudar o mundo. Tem algum recado para outras mulheres que estão assistindo? Sim. Nunca deixem ninguém roubar seus sonhos. Nunca aceitem ser diminuídas por serem mulheres. E se alguém tentar silenciá-las, gritem mais alto. E quanto ao perdão, conseguiu perdoar Rodrigo Mendes? Perdoei sim. Não por ele, mas por mim.
O perdão me libertou do peso do ódio e me permitiu focar no futuro. Doutor. Maria, qual é seu maior projeto para o futuro? Estou desenvolvendo um programa de bolsas para jovens inventoras. Quero garantir que a próxima geração de mulheres cientistas tenha todas as ferramentas e proteções que eu não tive. Maravilhoso. Doutor Maria Silva, muito obrigada por estar conosco. Obrigada. Quando o programa terminou, Maria voltou para casa. A fazenda Santa Rita, que agora oficialmente também era sua. Benedito a havia adotado como filha e Fernanda era como uma irmã mais nova. Como foi a entrevista? Perguntou Fernanda, que estava terminando o doutorado em engenharia. Boa, falei sobre os novos projetos. E o pessoal da NASA ligou. Querem uma reunião na próxima semana. Ótimo. Maria olhou ao redor do laboratório que havia se tornado o centro de sua nova vida. Fernanda, você se lembra de como eu estava quando cheguei aqui? Lembro. Parecia uma mulher perdida. E agora? Agora você é a mulher mais determinada que eu conheço. Maria sorriu. Não sempre fui assim. Aprendi a ser. 2 anos se passaram desde aquele dia fatídico em que Maria chegou à fazenda Santa Rita. O que começou como um simples trabalho de conserto havia se transformado numa revolução pessoal e profissional que inspirou milhões de pessoas. Doutor Maria, chegaram os resultados dos testes da NASA, anunciou Fernanda, entrando no laboratório com um envelope oficial. E então, seus motores superaram todas as expectativas. Querem implementá-los na próxima missão a Marte. Maria parou o que estava fazendo e olhou para a jovem que havia se tornado sua parceira de pesquisa. Marte, Fernanda. Vamos para Marte. Tecnicamente, seus motores vão para Marte. Você vai ficar aqui, inventando mais coisas incríveis. As duas riram. A amizade entre elas havia se tornado uma das melhores coisas da nova vida de Maria. E o programa de bolsas? Recebemos mais de 1.000 candidaturas este ano. Vamos poder dar bolsas completas para 50 jovens inventoras. 50 mulheres que não vão passar pelo que eu passei. Exato. Benedito entrou no laboratório carregando o jornal local. Meninas, vocês viram isso? A manchete dizia: Fazenda Santa Rita se torna polo tecnológico nacional. Presidente anuncia investimento de 500 milhões. 500 milhões? Maria arregalou os olhos. Para quê? Para transformar nossa região num centro de pesquisa e desenvolvimento. Vão trazer universidades, empresas, laboratórios. Tudo por causa de você, disse Fernanda. Por causa de nós, corrigiu Maria. Nada disso teria sido possível se vocês não tivessem acreditado em mim. O telefone do laboratório tocou. Fernanda atendeu e sua expressão ficou solene. Maria, é para você, do Instituto Nobel. Maria pegou o telefone com mãos trêmulas. Alô? Doutora Silva. Sou o doutor Anderson, do Comitê Nobel. Tenho o prazer de informar que a senhora foi indicada ao Prêmio Nobel de Física por suas contribuições revolucionárias à tecnologia de motores sustentáveis. Maria teve que se sentar. Obrigada. É uma honra imensurável. A cerimônia será em dezembro, em Estocolmo. Esperamos vê-la lá. Quando desligou, Maria estava chorando. O que foi? Perguntaram Benedito e Fernanda ao mesmo tempo. Nobel. Fui indicada ao Prêmio Nobel. O silêncio que se seguiu foi quebrado por gritos de alegria. Fernanda abraçou Maria, Benedito dançou pelo laboratório e, por alguns minutos, a fazenda inteira se encheu de felicidade pura. A cerimônia do Nobel em Estocolmo foi transmitida ao vivo para o mundo inteiro. Maria subiu ao palco vestindo um elegante vestido azul, carregando consigo não apenas uma honraria pessoal, mas o reconhecimento de todas as mulheres cientistas que haviam sido silenciadas ao longo da história. Majestades, distintos membros da academia, senhoras e senhores, começou ela em seu discurso de agradecimento. Recebo este prêmio não apenas em meu nome, mas em nome de todas as mulheres que tiveram suas descobertas roubadas, suas vozes silenciadas, seus sonhos diminuídos. A plateia se levantou em aplausos. Há 3 anos eu era uma mecânica anônima numa oficina do interior do Brasil, escondida após ter meu trabalho roubado por alguém em quem confiei. Hoje estou aqui, não porque sou especial, mas porque tive a coragem de não desistir. Este prêmio é dedicado a Benedito Ferreira, um fazendeiro que acreditou numa estranha que apareceu em sua porta. É dedicado a Fernanda, uma jovem que me ensinou que idade não define sabedoria.
É dedicado a todos que lutam pela justiça, mesmo quando parece impossível. Mas, principalmente, este prêmio é dedicado à próxima geração de mulheres cientistas. Que vocês nunca tenham que se esconder. Que vocês nunca aceitem ser diminuídas. Que vocês saibam desde o primeiro dia que seus sonhos são válidos e suas vozes importam. A ciência não tem gênero, a inovação não tem cor, o talento não tem fronteiras. E quando nós, mulheres, temos as mesmas oportunidades, podemos literalmente mover montanhas, ou neste caso, enviar motores para Marte. Os aplausos foram ensurdecedores. Na primeira fileira, Benedito e Fernanda choravam de orgulho. Obrigada, Suécia. Obrigada, mundo. E obrigada a todas as mulheres que vieram antes de mim e abriram caminhos para que eu pudesse estar aqui hoje. Quando desceu do palco, Maria foi cercada por jornalistas do mundo inteiro. Doutora Silva, como se sente sendo a primeira brasileira a ganhar o Nobel de Física? Me sinto responsável. Este prêmio vem com a obrigação de continuar lutando por igualdade e justiça na ciência. E quais são seus planos futuros? Expandir o programa de bolsas para jovens inventoras, continuar desenvolvendo tecnologias sustentáveis e, quem sabe, inspirar mais algumas pessoas a nunca desistirem de seus sonhos. Naquela noite, durante a festa de gala, Maria recebeu uma ligação de Fernanda do Brasil. Maria, a cidade inteira está comemorando. Tem festa na rua, fogos de artifício, todo mundo cantando. E como está o seu pai? Chorando de orgulho. Diz que você é a filha que ele sempre quis ter. Maria sorriu, lembrando-se de como tudo havia começado numa fazenda perdida no Cerrado Goiano. 5 anos haviam se passado desde aquele dia transformador na Fazenda Santa Rita. Maria, agora aos 48 anos, estava em seu escritório no Instituto de Tecnologia Sustentável Maria Silva, um complexo de pesquisa de última geração construído onde antes era apenas pasto. Presidente Maria, chamou Fernanda, agora doutora Si. Fernanda Ferreira, diretora de pesquisa do Instituto. Chegaram os dados do projeto Mars Explorer. Como estão nossos motores por lá? Funcionando perfeitamente há 2 anos. Eficiência 347% acima das projeções iniciais. Maria sorriu. Seus motores estavam ajudando a humanidade a explorar outros planetas. E o programa de bolsas? Este ano vamos atender 1.000 jovens inventoras de 50 países. O programa se tornou mundial. Lembra quando era só você e eu numa fazenda tentando consertar um motor? Como esquecer? Foi o dia que mudou nossas vidas. Benedito, agora com 73 anos, mas ainda ativo, entrou no escritório. Meninas, vocês viram as notícias? Que notícias, pai? A ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos dos Inventores, baseada na Lei Maria Silva. Nossa! Maria ficou emocionada. Isso significa que inventores do mundo inteiro vão ter proteção legal contra roubo de propriedade intelectual. Exato! E tudo começou aqui, nesta fazenda. Fernanda olhou pela janela, onde dezenas de jovens pesquisadoras trabalhavam em laboratórios ultramodernos. Maria, posso fazer uma pergunta pessoal? Sempre pode. Você é feliz? Maria refletiu por um momento. Sabe, Fernanda, durante muito tempo achei que felicidade era a ausência de problemas. Mas aprendi que felicidade é ter propósito, ter pessoas que amamos e saber que nossas vidas fazem diferença. E você tem tudo isso. Tenho uma família que escolhi, disse ela, olhando para Benedito e Fernanda. Um trabalho que amo, e a satisfação de saber que ajudei a mudar o mundo para melhor. E nunca mais pensou em se casar? Perguntou Benedito com um sorriso maroto. Quem disse que não penso? Maria riu. Mas aprendi que não preciso de um homem para me completar. Se aparecer alguém especial, ótimo. Se não aparecer, sou completa do jeito que estou. O interfone do escritório tocou. Dora... Maria, tem alguém aqui querendo falar com a senhora. Quem é? Um jornalista americano. Diz que quer fazer um documentário sobre sua história. Manda ele entrar. Um homem alto, de cabelos grisalhos e olhos gentis, entrou no escritório. Doutora Silva, sou David Thompson, da National Geographic. É uma honra conhecê-la. O prazer é meu. Em que posso ajudá-lo? Queremos fazer um documentário sobre sua jornada, desde a fazenda até o Nobel. Achamos que sua história pode inspirar milhões de pessoas. Sr. Thompson, disse Maria, minha história já foi contada muitas vezes. O que seu documentário teria de diferente? Queremos focar nas mulheres que você inspirou,
Temos depoimentos de inventoras de 50 países que mudaram suas vidas depois de conhecer sua história. Isso é interessante. E queremos filmar aqui, na fazenda onde tudo começou. Mostrar como um local que era apenas uma propriedade rural se tornou um centro mundial de inovação. Benedito se animou. Vai ser bom para a região. Atrair mais turismo, mais investimento. E tem mais, continuou Dave. Queremos que você seja coprodutora executiva. Sua visão é essencial para contar essa história corretamente. Maria olhou para Fernanda, que assentiu encorajadoramente. Está bem, mas com uma condição. Qual? Parte dos lucros do documentário vai para o programa de bolsas. E quero que metade da equipe de produção seja composta por mulheres. Fechado. David estendeu a mão. Quando podemos começar? Quando quiserem. Nos meses seguintes, a fazenda se transformou num set de filmagem. David e sua equipe documentaram cada aspecto da jornada de Maria, desde a oficina onde ela trabalhava até os laboratórios ultramodernos do instituto. É surreal, comentou Fernanda durante uma pausa nas filmagens. Ver nossa história sendo contada assim. Não é nossa história, corrigiu Maria. É a história de todas as mulheres que se recusam a aceitar limitações impostas por outros. Doutor Maria, chamou David. Podemos filmar a última cena? Qual cena? Você consertando o motor original. O que começou tudo? Maria sorriu. O motor que havia consertado 5 anos atrás ainda funcionava perfeitamente na fazenda de Benedito. Claro, enquanto as câmeras rolavam, Maria mais uma vez abriu o capô do motor que havia mudado sua vida. Suas mãos, agora cuidadas, mas ainda marcadas pelo trabalho, se moviam com a mesma precisão de anos atrás. Doutora Silva, perguntou David, se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Maria parou de trabalhar e olhou diretamente para a câmera. Mudaria apenas uma coisa. Teria começado a lutar por mim mesma 5 anos mais cedo. Por quê? Porque descobri que nós, mulheres, somos muito mais fortes do que nos ensinaram a acreditar. E quanto mais cedo descobrimos isso, mais tempo temos para mudar o mundo. E que conselho daria para uma jovem que está assistindo a este documentário? Que nunca deixe ninguém diminuir seus sonhos. Que acredite em si mesma mesmo quando ninguém mais acreditar. E que lembre sempre, você é capaz de qualquer coisa que decidir conquistar. O documentário, A Engenheira que Mudou o Mundo, estreou simultaneamente em 50 países e se tornou o mais assistido da história da National Geographic. Maria estava em casa, na fazenda, assistindo com Benedito e Fernanda quando seu telefone começou a tocar incessantemente. Doutora Maria Silva. Era uma voz jovem, nervosa. Sim? Meu nome é Ana Carolina, tenho 16 anos e moro no Acre. Acabei de assistir seu documentário e... A voz da garota embargou. E o que, querida? E quero dizer que a senhora me deu coragem. Meus pais não queriam que eu estudasse engenharia porque não é coisa de mulher. Mas depois de ver sua história, eles mudaram de ideia. Maria sorriu, sentindo o coração se aquecer. Ana Carolina, você vai ser uma engenheira incrível. A senhora acha mesmo? Tenho certeza. E se precisar de ajuda, nossa fundação tem bolsas de estudo. Depois que desligou, o telefone tocou novamente. E novamente. Durante toda a noite, Maria recebeu ligações de mulheres do mundo inteiro. Jovens e velhas, estudantes e profissionais, todas dizendo que a história dela havia mudado suas vidas. Consegue acreditar? Disse Fernanda, observando Maria atender mais uma ligação. Você está inspirando pessoas em tempo real. Nós estamos inspirando, corrigiu Maria. Isso tudo só foi possível porque vocês acreditaram em mim primeiro. Benedito, que havia ficado quieto observando, finalmente falou. Maria, posso te dizer uma coisa? Claro. No dia que você chegou aqui, eu pensei que era só mais uma pessoa querendo me enganar. Nunca imaginei que estava recebendo um anjo. Ai, Benedito. É sério. Você não salvou apenas meu motor. Você salvou nossa família, nossa região e, pelo que estou vendo hoje, o mundo inteiro. Maria abraçou o homem que havia se tornado seu pai de coração. Vocês me salvaram primeiro. Me deram um lar quando eu não tinha para onde ir. E agora? Perguntou Fernanda. Agora vamos continuar salvando pessoas, disse Maria com determinação. Temos muito trabalho pela frente. Nas semanas seguintes, o Instituto recebeu mais de 10.000 candidaturas para bolsas de estudo. Universidades do mundo inteiro ofereceram parcerias. E Maria percebeu que sua missão estava apenas começando. Sabe o que mais me orgulha em tudo isso?
disse ela para Fernanda durante uma caminhada pela fazenda. O quê? É que provamos que uma mulher pode cair, se levantar e não apenas reconstruir sua vida, mas transformar o mundo ao seu redor. E que história inspiradora vira ação real. Exato. Não basta ser inspiração. Temos que dar ferramentas para que outras mulheres também possam vencer. 10 anos haviam se passado desde aquele dia transformador. Maria, agora aos 53 anos, estava em seu gabinete presidencial do Instituto quando recebeu uma visita inesperada. Doutora Maria? Uma jovem de uns 25 anos estava na porta, segurando nervosamente um diploma. Sim? Meu nome é Carla Mendes Silva. Sou neta de Rodrigo Mendes. Maria sentiu um sobressalto, mas manteve a compostura. Entre, por favor. A jovem se sentou timidamente. Era bonita, com olhos inteligentes que lembravam dolorosamente os de Rodrigo. Doutora, eu não sei por onde começar. Comece do jeito que for mais fácil para você. Meu avô morreu quando eu tinha 15 anos. Durante muito tempo, minha família me contou que ele era um herói, um grande empresário injustiçado. Maria ouviu em silêncio. Mas quando completei 18 anos, minha avó me contou a verdade. Sobre o que ele fez com a senhora, sobre os crimes. A voz da jovem falhou. E como chegou até mim? Me formei em engenharia no MIT. Minha dissertação de mestrado foi sobre motores sustentáveis. Foi aí que realmente entendi a genialidade do seu trabalho original. E o que você quer? Quero me desculpar em nome da minha família. E... Ela hesitou. E quero trabalhar para a senhora. Maria ficou surpresa. Por quê? Porque quero usar meu conhecimento para o bem. Quero ajudar a consertar o mal que meu avô fez ao mundo. Carla, você não é responsável pelos crimes do seu avô. Não sou responsável, mas posso ser parte da solução. A jovem mostrou seu diploma. Sou especialista em inteligência artificial aplicada a motores. Posso ajudar a tornar suas criações ainda mais eficientes. Maria estudou o rosto da neta de Rodrigo. Via sinceridade genuína, uma necessidade desesperada de redenção familiar. Carla, se eu te contratar, vai haver quem questione minha decisão. Vai ser difícil para você e para mim. Entendo, mas estou disposta a provar meu valor. E se em algum momento eu sentir que você não é confiável, pode me demitir na hora, sem questionamentos. Maria refletiu por um longo momento. Está bem. Vamos fazer um teste de 6 meses. Sério? Os olhos de Carla se encheram de lágrimas. Obrigada. Juro que não vai se arrepender. Espero que não. Fernanda vai te orientar sobre os procedimentos. Depois que Carla saiu, Fernanda entrou no gabinete. Tem certeza dessa decisão? Não, admitiu Maria. Mas acredito em segundas chances, e ela não é o avô. E se for uma armadilha? Então vamos descobrir. Mas se for genuína, pode ser a chance de transformar o legado da família Mendes de destruição em construção. 6 meses depois, Carla havia se provado uma das pesquisadoras mais brilhantes do Instituto. Seus algoritmos de inteligência artificial haviam aumentado a eficiência dos motores de Maria em 40%. Não acredito que vou dizer isso, comentou Fernanda. Mas ela é um gênio. E uma pessoa genuinamente boa, acrescentou Maria. Está trabalhando 14 horas por dia para provar seu valor. Vai efetivá-la? Vou. E vou oferecê-la a uma sociedade júnior no Instituto. Sociedade? Maria, tem certeza? Fernanda, ela desenvolveu inovações que vão beneficiar milhões de pessoas. Merece reconhecimento. Naquele mesmo dia, Maria chamou Carla ao seu gabinete. Carla, estou impressionada com seu trabalho. Obrigada, doutora Maria. Tem sido uma honra trabalhar aqui. Quero te fazer uma proposta. Quer se tornar sócia júnior do Instituto? Carla ficou sem palavras. Mas sou neta do homem que roubou sua vida. Você é Carla Mendes Silva, uma engenheira brilhante que está ajudando a salvar o planeta. O que seu avô fez não define quem você é. Mas as pessoas vão falar... Deixa elas falarem. Nosso trabalho vai falar mais alto. Carla começou a chorar. Obrigada por me dar uma chance que eu não mereço. Você merece tudo o que conquistou com seu próprio esforço. Posso fazer uma pergunta? Claro. Como consegue perdoar tão facilmente? Maria sorriu. Aprendi que o perdão não é sobre a pessoa que nos machucou. É sobre nos libertarmos do peso do ódio. E se meu avô estivesse vivo hoje? Ainda seria criminoso. Ainda teria que pagar por seus crimes. Mas talvez
vendo a neta que criou, percebesse que desperdiçou a chance de deixar um legado positivo. Naquela noite, durante o jantar na fazenda, Benedito fez um brinde. A nossa nova sócia. E a prova de que sempre podemos escolher ser melhores que nossos antepassados. A Carla! Disseram todos em coro. E a segunda chances, acrescentou Maria, olhando para a jovem que havia transformado o sobrenome Mendes de símbolo de vergonha em promessa de redenção. Doutora. Maria, disse Carla, prometo que vou honrar a confiança que deposita em mim. Sei que vai, e sei que seu avô, onde quer que esteja, deve estar orgulhoso da mulher que você se tornou. Acha mesmo? Tenho certeza, porque no fundo, mesmo com todos os defeitos, ele tinha capacidade para amar. E o amor sempre produz coisas boas, mesmo quando demora para aparecer. 20 anos haviam se passado desde aquele dia fatídico em que Maria chegou à fazenda Santa Rita. Agora, aos 63 anos, ela estava na varanda da casa observando o movimento do que havia se tornado a maior fazenda tecnológica do mundo. Fernanda, agora aos 42, era diretora-geral do instituto. Carla, aos 35, havia se tornado uma das engenheiras mais respeitadas do planeta. E Benedito, aos 83, ainda insistia em cuidar pessoalmente do motor que havia dado início a tudo. "Vovô Maria!" gritou uma criança correndo pelo pátio. Era Sofia, filha de Fernanda, que havia crescido chamando Maria de avó. "Oi, meu amor, como foi a escola? A professora disse que você é a mulher mais famosa do Brasil. E o que você disse? Que você é a vovó mais legal do mundo." Maria riu, pegando a menina no colo. Aos 8 anos, Sofia já mostrava interesse por ciências e passava horas no laboratório observando os experimentos. "Vovô Maria", disse a criança, "quando eu crescer, quero ser inventora igual você. Vai ser melhor que eu, tenho certeza." "Por quê?" "Porque você vai ter todas as oportunidades que eu tive que conquistar sozinha. E vai ter uma base sólida de pessoas que acreditam em você." Fernanda se aproximou das duas. "Mãe, chegou uma carta do Palácio do Planalto." "Do presidente?" "É. Quer te condecorar com a maior honraria do país pelos seus 20 anos de contribuições à ciência nacional." "Mais uma cerimônia?" suspirou Maria. "Prefiro ficar aqui no laboratório." "Mãe, você precisa ir. É importante para todas as mulheres que você representa." "Está certo. Mas só se vocês forem comigo." "Óbvio que vamos", disse Sofia. "Quero ver vovó virando ainda mais famosa." Naquela noite, durante o jantar familiar, Benedito fez um discurso emotivo. "Maria, há 20 anos você chegou aqui como uma estranha pedindo para consertar um motor. Hoje nossa fazenda é visitada por presidentes. Nossa região é a mais próspera do Centro-Oeste e você se tornou patrimônio nacional." "Benedito, deixa eu terminar, mas o que mais me orgulha não são suas conquistas profissionais. É que você nunca esqueceu de onde veio, nunca perdeu a humildade e sempre soube que sucesso verdadeiro é poder ajudar outras pessoas. Obrigada, pai, por tudo. Eu que agradeço, por ter trazido luz para a nossa vida." Carla se levantou também. "Posso falar algo?" "Claro." "Doutora Maria, quando cheguei aqui 10 anos atrás, carregava a vergonha do sobrenome Mendes. Hoje, esse mesmo sobrenome é sinônimo de inovação e excelência, graças à chance que me deu. Você conquistou isso sozinha. Conquistei porque teve alguém que acreditou que eu podia ser melhor que minha história familiar." Fernanda também se levantou. "Minha vez. Maria, você não foi apenas uma mulher que consertou o motor do meu pai. Você consertou nossa família, nossa região e o conceito que o mundo tinha sobre o potencial das mulheres brasileiras. Fernanda, quando Sofia crescer, ela vai viver num mundo onde mulheres inventoras são normais, onde ninguém questiona nossa capacidade, onde nossos sonhos são levados a sério. Isso é seu legado." Maria olhou ao redor da mesa. Benedito, seu pai de coração, Fernanda, a filha que escolheu, Carla, a prova de que redenção é sempre possível, Sofia, a próxima geração que não precisará lutar as mesmas batalhas. "Vocês sabem o que mais me orgulha em tudo isso?" perguntou ela. "O quê?" responderam todos juntos. "É que provamos que quando uma mulher decide não desistir de si mesma, ela não muda apenas sua própria vida, ela muda o mundo. E que o amor constrói pontes onde o ódio só sabia fazer muros", acrescentou Benedito. "A família que escolhemos", brindou Fernanda.
A família que escolhemos, repetiram todos, erguendo os copos numa celebração de 20 anos de transformação, superação e amor incondicional. Enquanto as estrelas brilhavam sobre o cerrado goiano, Maria sorriu sabendo que sua história havia se tornado muito maior que ela mesma. Havia se tornado esperança para milhões de mulheres ao redor do mundo. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Maria caminhou sozinha até o galpão onde tudo havia começado. O motor original ainda estava lá, funcionando perfeitamente após 20 anos. Ela passou a mão pelo metal polido, lembrando-se da mulher quebrada e sem esperança que havia chegado ali décadas atrás. Obrigada, sussurrou para a máquina que havia mudado sua vida. Por me ensinar que às vezes precisamos nos quebrar completamente para descobrir como somos fortes. Uma brisa suave balançou as árvores do cerrado, como se o próprio universo estivesse sussurrando de volta. Obrigado por provar que uma única pessoa determinada pode realmente mudar o mundo. Maria sorriu uma última vez antes de voltar para casa, sabendo que quando acordasse na manhã seguinte, haveria novos projetos para desenvolver, novas vidas para tocar e novas impossibilidades para transformar em realidade. Porque essa era sua missão agora. Ser a prova viva de que nunca é tarde demais para recomeçar, nunca é impossível demais para tentar, e nunca estamos sozinhas demais para vencer. A história da mulher que consertou um motor e acabou consertando o mundo havia se tornado lenda. Mas para Maria, era apenas o começo de uma vida dedicada a garantir que nenhuma outra mulher precisasse passar 20 anos escondida para descobrir seu próprio valor. E assim, sob as estrelas infinitas do Cerrado brasileiro, a fazenda dormia em paz, sabendo que abrigava não apenas uma família, mas um legado que inspiraria gerações futuras de mulheres a nunca, jamais, desistirem de seus sonhos.